a tentar fazer com que os ratos não se reproduzam. É um problema para quem mora aqui em Manhattan, em especial a infestação por toda a cidade, mas nas áreas do metrô e onde tem a concentração de lixo. É mais uma tentativa da prefeitura até agora tentar acabar com os ratos da cidade. É muito comum também os turistas que vêm para cá observar essa infestação de roedores no dia a dia. A mudança ocorre no momento em que a cidade ficou bastante sensibilizada após a morte de uma coruja tradicional na região do Central Park. Essa coruja comeu alimentos que tinham ali sido colocados para envenenar os ratos e, na verdade, quem acabou morrendo foi essa coruja. Obrigado, Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos. Ô Zaidan, nos minutos finais aqui dá para a gente discutir a questão do México, né? Porque o México pediu a suspensão do Equador na ONU após a invasão à embaixada, né? O México apresentou um processo na Corte Internacional de Justiça em que pede que o Equador seja suspenso da Organização das Nações Unidas pela invasão à embaixada mexicana em Quito. E esse episódio que resultou, né, Zaidan, na prisão do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, que estava asilado lá no local, né? Exato. Inclusive o López Obrador, presidente mexicano, o que ele diz é que a suspensão duraria até um pedido de desculpas do governo equatoriano, que claramente violou tratados internacionais, porque, inclusive, o Tratado de Viena, que estabelece claramente a inviolabilidade de representações diplomáticas. Ali não é território mexicano, é território equatoriano, mas há a inviolabilidade da representação diplomática. O Equador, por decisão de seu presidente, o Noboa, quebrou isso, rasgou o tratado e invadiu a embaixada mexicana. É discutível o asilo concedido pelo México, isso é um outro assunto, mas a inviolabilidade não é tolerável que um governo desrespeite assim um tratado internacional, Danilo. Ô Zaidan, falando já que a gente está trazendo aqui assuntos internacionais, primeiro com o Barão e segundo essa situação aí do México, e os Estados Unidos, hein, que pediu para a China usar a influência que tem, não é, para dissuadir o Irã de atacar Israel após o bombardeio da Síria, hein? Esse é um problema seríssimo, porque se o Irã decide, não por intermédio dos grupos que ele apoia, Hezbollah, os Houthis, o próprio Hamas, mas se ele decide atacar diretamente Israel, é óbvio que isso teria de provocar a reação dos Estados Unidos, que é o que o Irã tenta evitar também. O Irã não quer que os Estados Unidos respondam militarmente a uma ação dele, Irã, contra Israel. É o que tem impedido ou adiado uma resposta iraniana àquele ataque contra o consulado em Damasco, consulado iraniano em Damasco, que matou gente da força Quds, que é uma das principais forças do Irã. E aí o Biden também não quer o envolvimento militar dos Estados Unidos e por isso começou a telefonar para países que tenham relação diplomática e diálogo com o Irã para que aconselhem o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, a não atacar Israel. O Biden também não quer que os Estados Unidos tenham esse desafio de ter de atacar o Irã. E por isso ele ligou, inclusive, para o Xi Jinping, pedindo que a China use sua influência. Mas é difícil, porque o Khamenei já disse claramente, publicamente, que haverá uma resposta do Irã àquele ataque em Damasco, Danilo. Zaidan, não dá tempo para mais nada, ponto final aqui no Bandeirantes Acontece desta sexta-feira, dia 12 de abril. A gente volta com Acontece na segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde. Se Deus quiser, Danilo. Ô, Manuel, volta amanhã, 10 da manhã, no Do Bom e do Melhor, contando com a sua audiência. Manuel, Zaidan, um abraço, bom fim de semana, hein? Abraço, Danilo, abraço, Maria Eugênia, até segunda. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Agora,
Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Leandro Boles. Com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando, hashtag sextou. Está começando mais uma edição do Esporte em Debate para você nesta sexta-feira, hoje dia 12 de abril de 2024. Vamos juntos até às 19 horas e 30 minutos para fazer um resumão da semana, das últimas informações também de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, a dupla campineira que se prepara para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série B. Já temos tabela desmembrada. É bem verdade que das 38 rodadas, apenas 4 rodadas foram desmembradas pela CBF. Habemos tabela, entre aspas, né? Só 4 rodadas. Campeonato que vai começar daqui a exatamente uma semana. Mas neste fim de semana tem início a elite do futebol do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos juntos com muito esporte, muita informação para você. E a partir de agora, é claro, você é o nosso convidado. Antes, ressaltando que em Campinas, nesse momento, temperatura de 27 graus, sem expectativa de chuva nem hoje, nem amanhã e nem no domingo. Portanto, a previsão é de tempo firme em Campinas e em toda a região. Para você ligado no FM 85.7, faixa estendida aqui em nossa região. Você que está passando pela região, está voltando para casa, está indo ao trabalho, né? Depois de mais uma semana de trabalho, está voltando para casa para curtir o fim de semana. E também você que está passando aqui pela nossa região, afinal de contas, movimento intenso nas principais rodovias da nossa região neste finalzinho de sexta-feira, início da noite de sexta-feira, finalzinho do dia. Então, a partir de agora, claro, você pode interagir e participar conosco através do 19, o código de área 971021493. 971021493. Mande a sua mensagem de texto, mande a sua mensagem de áudio, registre a sua participação e interaja conosco. Também você que está no YouTube, somos mais de 30 mil inscritos. Daqui a pouquinho, quase 40, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça, deixe o seu like. Além disso, ative as notificações, clique no sininho. Assim, sempre que toda a transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Jogos também da rede você acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E dentro do Esporte em Debate, você participa conosco também, registrando a sua participação, colocando o seu ponto de vista, o seu comentário, evidentemente, sem palavras de baixo calão, sem comentários ofensivos, seja para esse ou para aquele tema, tá bom? Então vamos juntos, até as 19 horas e 30 minutos, com o timaço de Carlos Batista, que mais uma vez entra em campo para levar a melhor informação para você. Com os trabalhos técnicos do Lucas Pessoa, a equipe técnica da Rádio Bandeirantes, que tem o comando do Gil Kleber, ainda com o Gilberto Sufi, com o Danilo Capucci e também com o Gil Kleber, que eu já ressaltei, e o Gabriel Ribeiro, a nossa equipe técnica. Já com as participações do Carlos Henrique, o Bate Pesado, do Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o Tigrão, o Fera da Opinião. Hoje, sexta-feira, promete. E Gleger Zorzin, mas esse a gente deixa um asterisco, tá bom?
mas se ele participar, evidentemente, ele vai ter a sua palavra aqui dentro da Rádio Bandeirantes de Campinas. Já já também os boletins da dupla campineira na voz de Vladimir Catarino. Então é esse o Esporte em Debate que está no ar para você. Vamos com as pautas do programa de hoje. Esporte em Debate desta sexta-feira, dia 12 de abril, no Fala Galera. Com novos reforços e algumas saídas, o elenco da Ponte para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual deste ano. Não do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, do estadual deste ano. O que você acha, Ponte Bretano? O elenco, com os novos reforços e algumas saídas, é melhor, igual ou pior? Você vai gabaritar. Qual a sua opinião em relação a este assunto proposto pela nossa produção no Fala Galera? E a pergunta para os bugrinos é a mesma. Com novos reforços e algumas saídas, o elenco para você do Guarani para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o Campeonato Estadual deste ano? Participe conosco, preferência mensagens curtas, mensagens de áudio, mensagens de texto. Assine, registre a sua participação, de onde você está acompanhando o programa, está participando, o bairro ou a sua cidade, através do 971021493 ou até de fora do país. Vale a sua participação conosco. Atenção para as pautas da Ponte Preta da Macaca. A Ponte Preta que se prepara para o Campeonato Brasileiro da Série B. Matheus Regis fala sobre proposta e vinda para a Ponte Preta. Ele vai ser um dos nossos convidados dentro do Esporte em Debate. O atacante ainda comenta sobre preparação da equipe para a Série B e explica as suas principais características. CBF divulga a tabela detalhada das primeiras rodadas da Série B do Brasileiro. A Ponte estreia no dia 21 de abril, um domingo às 18 horas, contra o Coritiba no Majestoso. Na segunda rodada, vai até Goiânia pegar o Goiás, um domingo, dia 28, 18 horas. Na terceira rodada, a Ponte recebe o Amazonas, uma segunda-feira, dia 6 às 20 horas no Majestoso. E na quarta rodada, vai até Ponta Grossa pegar o Operário, dia 12 de maio, domingo, dia das Mães, às 18 horas. Após anúncios de Sérgio Rafael, o zagueiro, e Zé Mário, lateral esquerdo, Macaca chega a 9 reforços para a disputa da Bezona. Em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa, Ponte Preta apresentou parte do estado de abandono do clube no início de 2022, mostrando na sequência algumas reformas que já foram concluídas até o atual momento. E dentro do portal Carlos Batista, você vai ficar sabendo que a diretoria empresta promessa da base. Saiba qual destino acessando www.carlosbatista.com.br. Às 17h08, pautas do Guarani. CBF divulga a tabela detalhada das primeiras rodadas da Série B do Brasileiro. O Bugre estreia na Série B no dia 22 de abril, uma segunda-feira, contra o Vila Nova fora de casa. Na segunda rodada, o Guarani recebe a Chape, uma sexta-feira às 9 da noite. Na terceira rodada, vai até a Vila Belmiro com portões fechados, uma segunda-feira, dia 6, pegar o Santos às 8 da noite. E na quarta rodada, o Guarani recebe o Botafogo, um sábado, véspera de Dia das Mães, às 9 horas da noite. Guarani anuncia jogo treino contra o São Bernardo amanhã no Brinco. Serão 3 tempos de 40 minutos, onde o treinador Claudinei Oliveira vai ter mais uma oportunidade de preparar a equipe para a estreia na Série B. Lua Dias tem a documentação regularizada no BID e fica à disposição para a estreia do Guarani. Emprestado pelo Água Santa, contrato do meia vai até o fim da Bezona. Remo faz proposta e avança pela contratação de Helder. Equipe paraense aguarda a rescisão contratual do lateral esquerdo com o Guarani para sacramentar o negócio em definitivo, visando a disputa da Série C do Brasileirão. Ainda sobre o Guarani, o Bugre libera Chay para procurar um novo clube. Meia foi liberado há 10 dias das atividades com o elenco principal e não participou do jogo treino contra o Água Santa por esse motivo. O Paysandu chegou a sondá-lo, mas ainda não apresentou nenhuma oferta. O Chay está emprestado pelo Botafogo até dezembro, tem contrato com o time carioca. E assim que encontrar um novo clube, o contrato será rescindido de forma amigável. Prazo para encontrar um outro time é até 19 de abril, quando encerra a janela de transferências. A diretoria do Guarani liberou o quinteto da base para a disputa da Série D. Caio Dias, zagueiro, vai reforçar o Pouso Alegre.
Matheus Couto, volante, Bruninho, meia, Nicão, atacante e Theo, atacante, serão repassados ao Ipatinga. E Regis, ontem, à noite, foi anunciado oficialmente pelo Goiás. E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista, exatamente sobre a liberação do quinteto da base para empréstimo. Saiba mais acessando www.carlosbatista.com.br. Notícias do dia. Comentaristas vão escolher um tema para comentar. São temas que não têm nenhuma relação com o futebol de Campinas nesta sexta-feira. Tema número 1. Técnico Cleiton Lima volta ao time feminino do Santos em meio à nova denúncia de assédio. Denunciado em 19 cartas no ano passado, treinador retorna ao clube respaldado pela diretoria, que fala em inverdade dos fatos em investigação, enquanto jogadoras dizem que não foram procuradas e relatam sentimentos de desamparo, indignação e medo pelo ocorrido. Tema número 2. Após grande atuação pelo Palmeiras na Libertadores, atacante Estevão foi destaque na imprensa espanhola e chegou a ser chamado de Messinho. O jogador Mundo Deportivo citou o interesse do Barcelona no futebol do jogador de apenas 16 anos. Além do time catalão, clubes da Premier League também estariam de olho na joia palmeirense. Para fechar, o jornal AS avaliou que Estevão segue a estrela de Hendrick e elogiou o trabalho do Palmeiras com as categorias de base. Tema número 3. Paulistas da Série B fecham mudança para a Liga Forte, União, em iniciativa para incrementar pacote de TV. Presidente da Federação Paulista incentivou troca desses clubes de bloco comercial para que a Liga Forte, União, detenha mais partidas de visitantes de integrantes da Libra a partir de 2025. Esses clubes, todos os paulistas que hoje estão na Série B, exceto o Santos, farão a venda de seus direitos de transmissão em conjunto com a Liga, bem como receberão uma quantia pré-determinada pela venda de parte de suas receitas futuras por um período de 50 anos. E para fechar o programa, evidentemente, você já sabe, tem o Na Lata, onde os comentaristas vão ser questionados e terão que responder na lata. Então é isso, a pauta do programa de hoje, que através do Fala Galera você participa conosco 971021493. 971021493. Com novos reforços e algumas saídas. O elenco da Ponte Preta para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual deste ano. E com novos reforços e algumas saídas, o elenco do Guarani para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual deste ano. Você participa, você interage conosco dentro do programa de hoje. Vale também a sua participação através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dentro da nossa arquibancada virtual, você interage e participa conosco. Já temos as primeiras participações, já elas vão pro ar aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, com o timaço de Carlos Batista. Antes, eu tenho um recado especial para você da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Produtos ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando assim sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! Como é que é, Tigrão? Chimichurri! É empolgado hoje, hein, Tiger? Chimichurri! Calma! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Para saber mais, acesse aromadasерvas.com.br. Vamos com as primeiras participações, as mensagens de áudio aqui no programa, no Esporte em Debate desta sexta-feira, a participação da galera através do Esporte em Debate. Vamos com a primeira participação, por gentileza, coloca no ar aí, Lucas Pessoa. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Opa. Em relação à pergunta,
Eu acho que o elenco montado pela Ponte para o Campeonato Brasileiro é uns 30% melhor do que o montado para o Campeonato Paulista. Certo. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Bom trabalho. Valeu, Valdemar. Muito obrigado pela sua participação. Tá aí pro Valdemar, o elenco é melhor em relação ao elenco montado para o Campeonato Paulista. Vamos com mais participações através do 971021493. Boa noite, Boris. Opa. Boa noite, CH, Craig, Tigrão. Eu acho que esse elenco da Ponte tá melhor, eu acho, do que no ano passado. Mas só que ainda a Ponte tá precisando mais de um meia e mais de um centroavante. Certo. Na minha opinião. Sim. Um meia e um centroavante tá precisando ainda. Um abraço, Boris. Valeu. Mário de Hortolândia. Valeu, Marião. Um Fica abraço com pra Deus. você. Sempre participando e interagindo conosco. Temos mais duas participações. Coloca no ar aí, Lucas Pessoa. Olha, esse Pedro Henrique Ponte Pretano fazendo a São Quirino. Eu acho que melhorou, tá? O time tá bem forte. Vamos ver se o principal reforço joga, que é o salário em dia, né? Esse é o mais importante. E isso é uma pergunta. Foi você que fez a narração do vídeo da Ponte Preta que foi divulgado? Se foi, parabéns. Ficou excelente. Opa, muito obrigado. Exatamente. Fui eu que acabei fazendo. Fui chamado, convocado pela assessoria de comunicação da Ponte Preta. Nós fizemos esse trabalho. Ficou legal, realmente ficou muito bacana. Valeu, muito obrigado ao ouvinte. Mais uma. Boa tarde. Aqui é Alexandre do Chapadão. Alexandre, beleza? Como diria o CH, se o elenco da Ponte agora é melhor ou pior do que o ano passado, vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu acho meio difícil ser pior, porque o time era muito ruim, né? Então vamos esperar que melhore, né? Agora a questão é, já tem um time base, a gente já sabe que vai jogar, ou vai ser aquela história todo ano, o jogador vem e fica se recondicionando, se entrosando. Tem alguma ideia de quem vai sair jogando no próximo domingo? Abraço. Valeu, muito obrigado. Olha, eu vou deixar essa pergunta para os comentaristas. Daqui a pouquinho o CH, o Tigrão, eles vão responder. Na opinião deles, qual seria o time base da Ponte Preta, visando já a estreia no Campeonato Brasileiro. Os comentaristas vão responder, tá bom? E, consequentemente, o ouvinte que mandou essa pergunta pra gente aí também vai ficar sabendo. Então é isso, 971021493, você participa e interage conosco. Olha, informação bacana, Oscar Salles Bueno Filho, é ele! O mestre de cá é o novo secretário municipal de esportes da cidade de Jaguariúna. É mestre de cá! É isso, mestre de cá, ele que reside em Jaguariúna, e foi convidado pelo prefeito Gustavo Reis na tarde desta sexta-feira e aceitou o desafio para assumir a Secretaria Municipal de Esportes. Então, um grande abraço, boa sorte ao mestre de cá nesse novo desafio, agora assumindo a pasta Secretaria Municipal de Esportes da cidade de Jaguariúna. Olha, é o seguinte, para você que está chegando agora, ontem à noite, a CBF divulgou a tabela desmembrada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas se você está pensando que ela desmembrou as 38 rodadas, ou no mínimo o primeiro turno, pode esquecer. Foram só 4 rodadas e ainda incompletas. Por que incompletas? Porque há uma situação de incompatibilidade de datas. Por exemplo, tem um jogo do Ceará que está marcado para a Arena Castelão, mas nesse mesmo dia o Fortaleza vai jogar pela Copa do Nordeste. E um outro detalhe que chama atenção. A CBF ainda não divulgou quais serão as emissoras de TV, de streaming ou através do YouTube que irão transmitir a competição. Então ela soltou lá, isso é público, tá bom, gente? Você acessa o site da CBF, está lá a planilha de jogos com as datas, os horários, os locais, e tem no final das datas, nessa planilha, do lado da planilha, depois dos jogos, tem lá TV 1, 2, 3, 4. Normalmente é a TV aberta, 2 TV fechada, daí tem streaming, tem outras situações de transmissão e não tem absolutamente nada. Mas, de qualquer forma, vamos trazer pelo menos a primeira rodada completa para você ter um conhecimento. O campeonato vai começar exatamente daqui a uma semana, no próximo dia 19 de abril. 7 da noite, Novo Horizontino e CRB em Novo Horizonte. No mesmo horário, Botafogo e América Mineiro em Ribeirão Preto. Na Vila Belmiro, Santos e Paysandu. Esse jogo ocorrerá com portões fechados. Em função dos incidentes do Santos no jogo contra o Fortaleza, que culminou com o rebaixamento do Peixe na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Santos foi punido com 6 jogos de suspensão. Tem que jogar com portões fechados. O Santos recorreu e essa pena caiu para 3 jogos.
Então, os 3 primeiros jogos do Santos como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B serão com portões fechados, inclusive na terceira rodada, quando o Santos vai receber o Guarani. Então, a estreia do Santos na Série B, primeira vez na história, o Santos recebe o Paysandu com portões fechados. Vamos ter ainda na sexta-feira, às 9h, Operário e Avaí em Ponta Grossa, o Operário voltando à Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, 3h30, Chapecoense e Ituano na Arena Condá. Às 17 horas, na Arena da Amazônia, em Manaus, Amazonas e Esporte. E às 18 horas também no sábado, Ceará e Goiás na Arena Castelão, em Fortaleza. Domingo, único jogo da Ponte, 18 horas no Moisés Lucarelli, Ponte e Coritiba, o Coritiba do Guto Ferreira. Na segunda-feira, 9h, único jogo, Vila Nova e Guarani em Goiânia. E na terça-feira, fechando a primeira rodada, também 9h, tem Brusque e Mirassol. Então, portanto, são estes os jogos com a tabela desmembrada do Campeonato Brasileiro da Série B. O derby já tem a data para acontecer. O derby 207 ocorrerá, que é o derby do primeiro turno. Não tem ainda a data correta, mas tem o fim de semana. No fim de semana de 28, 29 e 30 de junho. Junho vai até 30, né? Então é 28, 29 e 30. Sexta, sábado e domingo, comando do Guarani. Então o primeiro derby será comando do Guarani. Deixa eu apenas checar aqui qual é a rodada, só para a gente trazer a informação correta para o ouvinte da Bandeirantes. É a 13ª rodada. Olha aqui, ó, 28, sexta, 29, sábado, 30, domingo, Guarani e Ponte Preta, 13ª rodada, comando do Guarani. E, evidentemente, que o derby do segundo turno, do comando da Ponte Preta, vai ocorrer na 32ª rodada, no fim de semana entre 18, 19 e 20 de outubro. Então, a 13ª rodada, o derby 207, mando do Guarani, o derby 208, comando da Ponte Preta no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. São 17 horas mais 22 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. E é claro, você segue participando e interagindo conosco. A 971021493. Com novos reforços e algumas saídas, o elenco da Ponte Preta para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual deste ano? E é a mesma pergunta para os bugrinos. Com novos reforços e algumas saídas, o elenco do Guarani para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual? Agora 17h23. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta com o Esporte em Debate desta sexta-feira. Vamos juntos até às 19h30 e, é claro, você é o nosso convidado para participar, para interagir conosco através dos temas sugeridos pela nossa produção. É o Fala Galera, 971021493. Mas está muito rápido, Boris. Eu vou devagarzinho, ó. 971021493. Com a entonação ainda do Edu Pinheiro. Opa, deixa comigo. 971021493. Com novos reforços e algumas saídas, o elenco da Ponte para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual deste ano. Com novos reforços e algumas saídas, o elenco do Guarani para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual deste ano. Participe conosco, 971021493. Você que está pelo YouTube, não esqueça, participe também da nossa arquibancada virtual, interaja conosco e deixe o seu like. 1728, para participar conosco, para trazer o seu comentário, sempre muito especial, muito aguardado. Eu aciono Carlos Henrique, o Bate Pesado. Alô, alô, CH, um grande abraço para você, boa tarde. Olá, Boles. Boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Piracicaba, tudo bem em casa, né, Boles? Tudo tranquilo. Tá tudo bem, tudo band. Aliás, o CH, já que você tocou nesse assunto, o nosso querido amigo Tiago Nogueira, que sempre participa, interage conosco, torcedor do Santos Futebol Clube, pediu para que eu repassasse para você aqui, ó, deixa eu achar, através do Twitter, o antigo X, o Twitter. Há quase 20 anos o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. Agora o time está na última divisão. Há pouco tempo houve até negociação com o Red Bull, mas acabou não dando certo. Legal, eu vou encaminhar aqui, viu, Thiago? Vou encaminhar aqui para o CH. Ele pediu que gentilmente eu passasse isso para você. Manda um abraço para ele aí, CH. Tiago, o nome dele, né? Isso. Um grande abraço, Tiago. Muito obrigado pela sua mensagem. E também, por favor, Leandro Bolles, seja portador do abraço ao Tuchê, que anda sumido, né? Triste, é verdade. Tá lá na fazenda.
Esse de Piracicaba só dá desgosto. Meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto, né? Deixa quieto. Você acha que o meu paulista dá alegria? Estamos no mesmo barco, irmão. O meu tá mais furado do que o teu. Mas vamos em frente. Afinal de contas, o tempo urge, como diria aquele. Bom, o Fala Galera de hoje, as duas colocações não têm resposta. Vou explicar por quê. Com os novos reforços e algumas saídas, o elenco da Ponte será igual, melhor ou pior do que o montado para o estadual? Como é que eu vou saber? Não tem jeito, a gente precisa ver os caras na arena. Temos uma expectativa, tudo no campo teórico, que a Ponte contratou algumas peças interessantes, mas de repente contrato interessante e na hora do vamos ver os caras não jogam. Então não dá para ficar aqui chutando. Eu prefiro aguardar. Vou repetir o que eu disse em todos ou na maioria dos meus comentários sobre a Ponte. São jogadores que estavam atuando, são jogadores que tiveram um bom performance cada um no seu clube e a Ponte está trazendo em posições que ela precisava. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. E o mesmo serve para o Guarani, só que tem uma diferença. As necessidades do Guarani, na minha avaliação, eram e são maiores do que as necessidades da Ponte. E o Guarani contratou um número menor de jogadores interessantes. Isso quer dizer o que na prática, Carlos Henrique? Nada. Veja o que aconteceu no Campeonato Paulista. Vou de novo realizar aqui uma meia-culpa. Eu disse que a Ponte faria um campeonato de mais dificuldade do que o Guarani. O que aconteceu no Paulista foi o contrário. Então, resta-nos torcer, esperar que as peças se encaixem, deem liga, os times estejam organizados, porque a Série B será isso, eu tenho certeza, Boris, extremamente equilibrada. Não tenha dúvida alguma. Aliás, em cima disso, CH, e claro que evidentemente é também o tema do Fala Galera de hoje, até para ilustrar para o ouvinte, com base no site O Gol, eu tenho aqui o elenco atual da Ponte e o elenco atual do Guarani. Evidentemente que a gente pode até colocar algum jogador que talvez já tenha saído, mas a tendência é essa daqui, pode até sair, né? Por exemplo, o Chay é um jogador que está no elenco, mas o próprio Claudinei Oliveira já disse que o Chay não permanece, não fará parte do seu elenco para o Campeonato Brasileiro da Série B. E temos as chegadas, começando com o Guarani. Do Lua Dias, que veio do Água Santa, o Caio Dantas, pertence ao Água Santa, o Douglas, zagueiro, Avaí, Jefferson, lateral esquerdo, Atlético Goianiense, e o Renier, Santos. Lembrando que o Guarani já havia contratado o Ayrton, disputou até uma partida do Campeonato Paulista, e também o meia Bruno Oliveira. Então, nesse momento, o Guarani tem Pegorari, mas Pegorari está machucado, goleiros Douglas Borges, Álvaro e Vladimir. Os zagueiros, Douglas, Jefferson entra como zagueiro, mas é lateral esquerdo, o Heitor, Léo Santos, Diogo Matheus, Rayan, Helder, que vai sair, vai ser emprestado, e o Henrique, além do Bruno Bianconi, zagueiros jovens, Lucas Adel, contrato renovado, o PH, o Pedro Henrique e o Márcio Silva, que está machucado. Os meias, volantes, Bruno Oliveira, Anderson Leite, Camacho, Kaique, Gustavo França entra como meia, Lucas Araújo, Lua Dias e o Matheus Bueno. E os atacantes, Ayrton, Caio Dantas, o Rafael Freitas, que é da base, Renier, Pablo Tomás, João Vitor, Reinaldo e o Marlon Douglas. Então, vamos bater uma caixa aqui, não? É o atual elenco do Guarani, viu, CH? Vamos bater uma caixa aqui? Então, de todos os zagueiros, como é que é o nome do zagueiro que foi contratado do Avaí aí? É o Douglas. Você vai ser titular. Experiente, jogador, porque São Paulo, né, rodado. Então, essa é uma novidade com certeza. Como é que é o nome do lateral esquerdo que chegou? Jefferson. Vai jogar. É mais jogador que o Helder. Vamos ao meio campo. Ao meio campo ele tem aqui os volantes. Anderson Leite, Camacho, Lucas Araújo, Matheus Bueno. Volante, não foi nenhum contratado, não. Tem o Kaique aí, não tem? Tem o Kaique. Kaique é 23 anos, né? Kaique vai jogar e o Luan Dias vai jogar. No ataque. Você acha que o Kaique... Bom, Kaique é o Kaique do Botafogo, né? Do Botafogo. Kaique do Botafogo vai jogar. Tá. E o Luan Dias vai jogar. Na frente vai jogar o Caio Dantas. Sim, como centroavante. E daí você tem o Ayrton que chegou até disputar uma partida pelo Campeonato Paulista. O Bruno Mendes está machucado. O Claudinei estaria disposto a dar mais oportunidades para o João Vitor. Tem o Renier.
Reinaldo, Então, Marlon Douglas, o por que aí. acontece é o seguinte, me parece que está treinando o Reinaldo com o Caio Dantas. Mas esse Renier é um jogador muito interessante. Eu não sei como é que está fisicamente, eu não vi jogando. Então, provavelmente, esse time titular do Guarani deva ter pelo menos 5 novidades em relação ao Campeonato Paulista. Se contratar mais um zagueiro, e a expectativa é que contrate um zagueiro para jogar, então serão 2 zagueiros novos, um lateral esquerdo, o primeiro volante, o meia de ligação, ou meia esquerda, ou camisa 10, ou pode chamar do jeito que quiser, ponta de lança, e na frente um centroavante novo, com possibilidade de um atacante novo. É bastante gente, Bolis. Bom, já já a gente vai para a ponte, mas já que o Tigrão está na área, eu gostaria também a opinião do Tiger. Ele vai, evidentemente, trazer a sua saudação, falar sobre o Fala Galera e depois a gente vai para este assunto elenco. Tudo bem, Tigrão? Um grande abraço para você. Boa tarde, Tiger. Abraço, Bolis. Grande abraço. Um abraço para o amigo do nosso Esporte em Debate. Fala, galera. Igual para os dois clubes, o elenco que foi montado para o Campeonato Paulista, comparado com o elenco que está sendo reformulado para o Campeonato Brasileiro da Ponte. O elenco do Campeonato Brasileiro é melhor. E no Guarani, o elenco do Campeonato Brasileiro é muito melhor. Portanto, não estou dizendo que vão brigar em cima, mas perspectivas de menos sufoco, aí, especialmente para a torcida do Guarani. E o elenco que a Ponte vai apresentar na estreia contra o Coritiba no outro final de semana, já no outro final de semana, no dia 21 de abril, né? Que a Ponte não deixe o seu torcedor enforcado como o Tiradentes, e eu acho que não vai ficar. O elenco é melhor do que o elenco que disputou o Campeonato Paulista na lata. Ô Tigrão, e aproveitando em cima desse tema que eu debatia antes da sua chegada aqui com o CH, sobre o elenco do Guarani, porque o torcedor nesse momento ele quer um esboço do time. O que a gente acha? Qual seria o esboço do time? E dentro desse elenco eu vou até repetir para você aqui, ó. Goleiros, Pecorari que tá machucado, Douglas Borges, Álvaro e Vladimir, zagueiros e defensores, no caso os laterais também entram. Bolis. Vai lá. Vamos fazendo assim, ó. Você vai falando as posições, a gente vai falando qual seria o time base, só palpite, tá? Então, goleiro, Vladimir. Lateral direito, quais as opções? Heitor e Diogo Matheus. Diogo Matheus. Aí você tem os dois zagueiros, né? Ou os zagueiros. O Douglas, que foi contratado, tem o Léo Santos, o Lucas Adel, Márcio Silva está se recuperando de uma contusão. É mais ou menos por aí. Tem o Ryan também, Tigrão. Esse zagueiro primeiro que você falou aí, que veio lá do Avaí, né? Isso, passou pelo São Paulo. É nome composto, né? Douglas Bacelar. O Douglas Bacelar vai jogar. E... Léo Santos. O Léo Santos. E na lateral esquerda, o Jefferson. Jefferson. Aí vamos para a meiuca. Volantes, Anderson Leite, Camacho e Kaique. Além do Matheus Bueno e também do Lucas Araújo. Ele deve começar com o Kaique. E Camacho. Vocês estão botando fé assim no Kaique, cara? Eu prefiro esperar, mas aí eu... Tá treinando como titular. E daí, vamos lá. Meia, acho que aí é uma unanimidade, né? Luan Dias. Tá. Ele tem ainda o Bruno Oliveira, né? O Bruno Oliveira que chegou, pode fazer essa função de meia, um jogador de beirada. Daí lá na frente ele tem, olha aí as opções, o Tigrão. Ayrton, Caio Dantas é o atacante, né? O centroavante, o Renier. Tem ainda o João Vitor, o Bruno Mendes está machucado, tem o Marlon Douglas e o Reinaldo. Eu acho que ele vai de Reinaldo, Caio Dantas e Renier. Tá bom, é isso que o torcedor quer. Ele quer saber, né, o que a gente acha em relação a um esboço de time. É tudo axiologia, porque ele não deixa a gente ver o jogo treino. E porque é portão fechado, e também não divulga o time, né? Então pode pintar um João Vitor aí, pode haver uma mudança de esquema, jogar com 2 meias, que ele gosta muito de meia, mas acho que para abrir os trabalhos, se bem que a estreia do Guarani é fora, né? Contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova, lá em Goiânia. De repente ele fecha, ele pode, esse menino aí que joga no meio e também pode fazer uma beirada, como é que é o nome dele? O Bruno Oliveira. Não, ele pode, de repente, suprimir um dos 3 atacantes, né? Pode tirar o Renier, por exemplo. Eu vou de Reinaldo e vou com o Caio Dantas
e vou pôr esse Bruno aí no meio para fazer um quadrado, fazendo 2 volantes e 2 meias, por ser fora. É uma outra alternativa. Então, se é que a gente tem que dar aquela linguiçada básica, né, antes da bola rolar, especulação, é meramente uma opinião em torno daquilo que foi contratado. Mas anote aí, não vai fugir muito disso, não. Não, eu também acho, mas é importante o ouvinte, ele quer saber, né, a opinião dos comentaristas em relação a isso. Já a gente fala sobre... Quer esboçar a ponte, mas vai também. Não, a gente vai com a ponte, mas antes eu tenho o recado e antes o chamado do CH. Eu não tô botando fé em Kaique nenhum, não. Me tira fora dessa. É que o treinador faz uma semana que tá botando o cara de titular. Como ele tá colocando o Camacho, que eu não concordo. Então, só para deixar claramente a minha opinião. Esse não é o meu meio campo, mas é o meio campo do treinador com o Camacho mais uma vez. Mas eu quero deixar claro que eu tô botando fé sim no Kaique. Eu tô botando fé sim. Não é que eu tô achando, não. Se ele tiver com um joelhão legal e tiver fisicamente legal, ele tá, porque é um garoto, operou, mas e daí? Operou, tratou, fez fisioterapia, já jogou depois disso, inclusive fora do país, já foi aprovado em exame médico fora do país. Eu tô botando fé sim, né? Ele tem ótimas opções. O Lucas Araújo, eu gosto. O Matheus Bueno, eu gosto muito. Mas são os caras que estavam aí e que terminaram o campeonato e o Guarani só escapou na última rodada, meu irmão. Tudo bem que o Lucas Araújo jogou pouco. Agora, se ele vem com o mesmo meio-campo, só com uma contratação, com os mesmos volantes, e já entra no cacete lá em Goiânia contra o Vila Nova, a torcida vai dizer, pô, mas o que adiantou contratar? Ele colocou os mesmos caras que quase derrubaram o Guarani para a Série A2 do Paulista, então ele tem que vir com novidade. Agora, começa o jogo lá, o Kaique tá sem ritmo. Nossa, o Kaique tá gordo. Não tô falando isso que tá, tô dizendo hipoteticamente. Não, o Kaique tá sem tempo de bola. Ué, ele tem o Matheus Bueno. Mas o Matheus Bueno terminou o campeonato como titular. O Camacho também. Agora ele vai tirar todo mundo? Não, não vai tirar. O Lucas Araújo foi afastado, depois voltou. É aquele que foi sem nunca ter ido. Tava indo embora já. Ele e o outro menino lá que foram lá no aniversário, saiu nas redes sociais e tal. Tigrão, os caras estão treinando faz 3 semanas, irmão. Ele pode fazer um time novo. Não tem problema nenhum disso. É o que eu tô dizendo. É o que eu tô dizendo. Eu acho que se ele começar com os mesmos volantes, com os mesmos zagueiros que estão aí, com os mesmos laterais que estão aí, a torcida não deixa ele voltar para Campinas se perder o jogo. Agora, peraí, ele contratou um lateral esquerdo novo, vou botar. Contratou um back novo, vou botar para jogar. Contratou um volante novo, Kaique, vou botar para jogar. Contratou centroavante novo, vai pro jogo. O meia, né? Contratou o meia. Vai pro jogo até porque ele perdeu os 2 meias, né? Ele perdeu os 2 meias. Ele perdeu o Regis, que já foi anunciado oficialmente lá no Goiás, né? E... sei não, né? Se fica, né? Ou se vai, o outro meio experiente que o Guarani tem. Se fica ou se chai, né? Eu falei hoje na TV. Tá com um jeito que o chai. Aliás, uma pergunta rapidamente para vocês responderem em relação a esse tema. Não inventa muita moda, hein, Bolis? Pelo salário, aí você tá perguntando demais, hein? Não, mas hoje eu vim abastecido de informações. O CH, o Chay de 2024, pela sua decepção, 33 minutos apenas, teve aí uma contusão, não foi tão sério assim, dizem, enfim. O Chay seria, dentro dessa decepção, o Regis de 2023, porque foi criada uma expectativa, o Regis volta ao Guarani, decepção. Daí vem o Chay de 2021 no Botafogo, um dos principais jogadores, e de fato foi. Aliás, jogou junto com o Kaique, time que subiu em 2021. E de repente uma outra decepção, até uma decepção elevada à 5ª potência. O Regis e Chay. O Chay seria o Regis de 2023, CH? Não posso ser injusto com o Regis. A decepção do Chay, na minha opinião, foi maior. Ele não jogou. O cara ganha o maior salário do clube e não jogou. Jogou 33 minutos. Fora de forma. Um jogador que chegou para resolver, não é? Só ficou fora do time. Custo-benefício péssimo. Tanto é que está à disposição aí para deixar o clube. Então,
O Regis foi uma decepção, ponto. Mas o Chay, para mim, foi 2 vezes mais decepção do que foi o Regis. E para você, Tigrão? O Regis, ele teve mais oportunidades e se contundiu menos. Aliás, não se contundiu, né? O Regis teve aquele chute na cabeça dele lá, que voou sangue para todo lado. Quase foi decapitado, né? Mas pelo Salomão, hein? Salomão do Londrina, revelado pelo Guarani. Foi chutar a bola, mas o Regis é careca, e a bola também era branca. A careca branca e a bola, ele errou a bola, só isso. Ele tentou a bola e acertou, ele falou, eu fui na bola. Aí o juiz falou assim, qual bola? Essa aqui, a cabeça do Regis. Então você está expulso, tomou cartão vermelho. Ele falou, eu acertei a bola, professor, mas a bola que você acertou é a cabeça do cara. Só porque ele é careca, né? Então, foi expulso. Então, fora aquilo lá, que o Regis ficou uns dias lá até cicatrizar os pontos, parece que tomou quase 400 pontos, né? Teve que ser empurrado o cérebro dele de volta para dentro, estava saindo tudo, arrebentou tudo. Então ficou bom o Regis, depois ele não se contundiu mais. Já o Chay, que chegou fora de forma, além de fora de forma, se contundiu. Mas eu acho a decepção do Chay maior do que a do Regis. Aliás, o Chay, depois de 21, quando ele subiu com o Botafogo e foi uma das estrelas da companhia, em 22 no Cruzeiro não jogou nada. Em 23 no Ceará não jogou nada. Em 24 no Guarani não jogou nada. Por isso é que o Guarani foi atrás de meia. O Regis é diferente. O Goiás veio aí e pagou para levar. Pagou, tem compensação financeira. Tinha contrato com o Guarani. O Regis, para o Goiás, que tem mais bala na agulha do que o Guarani para investimento, para voltar, ele que caiu ano passado, o Regis lá é reforço. E o Chay, com todo respeito, é um belíssimo jogador. Ninguém desaprende. Mas os últimos 3 anos dele foram ruins. E não são 3 rodadas, são 3 anos. E em 3 clubes diferentes. Cruzeiro, Ceará e Guarani. O Chay vai lá para o Paysandu. Estou dando só um exemplo aqui. Teve essa especulação aí que o Hélio dos Anjos teria indicado. Ele vai ser reforço no Paysandu? 3 pontinhos. Lá em Goiás, se você perguntar para a torcida do Esmeraldino, os caras vão falar, meu irmão, você viu que baita reforço? O Goiás foi buscar o Regis. O torcedor do Paysandu vai falar assim, se ele for para lá, né, dê boa sorte pro Chay, se ele sair. E se ficar no Guarani, boa sorte também. Ele sabe jogar bola, só estou me reportando as 3 últimas temporadas onde ele não rendeu aquilo que ele pode render, só isso. Mas você vai chegar lá pro torcedor do Paysandu e falar, e aí, Chay? O torcedor fala assim, você viu? O Hélio indicou o Chay. Será que vai dar certo? É assim, é diferente, você entendeu, Boris? Claro. Espero ter respondido. Exatamente, por aí. Bom, é o seguinte, 971021493, você segue participando e interagindo conosco. Fala, galera de hoje, além, é claro, de outros assuntos importantes que envolvem os times de Campinas. Por falar em assunto, o assunto aqui tá quente, hein? Mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e a da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora você já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha, hoje nós tivemos a primeira rodada do Campeonato Paulista Sub-20. E dos times de Campinas, a Ponte Preta entrou em campo, a Macaca está no grupo 6, jogou no CT do Brasilis, em Águas de Lindóia, e venceu o Brasilis pelo placar de 5-1. Ainda fazem parte deste grupo o Porto, Aguaí, Iguaçuano e Itapirense. E o Guarani está no grupo 9, vai jogar no CT amanhã, dia 13 às 15 horas, contra o Red Bull Bragantino. Neste grupo tem ainda o SCA Brasil, o Capivariano, o Metropolitano e o Paulínia.
Primeira rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Vamos então para Ponte Preta, com os seus jogadores que chegaram. Dos que eu anotei aqui, ó. Sérgio Rafael, zagueiro. Zé Mário, lateral. Lucas Bochecha, volante barra meia. Tem ainda o Matheus Regis, atacante. Dudu Vieira, volante, mas pode jogar também como lateral direito. Everton Brito, ponta, atacante, né? Jogador de beirada. E o Joilson, zagueiro. Se eu não esqueci de ninguém, é isso mesmo. Tem também o William, ele é goleiro, né? Mas o goleiro, a Ponte tem o Pedrão. Vamos lá, elenco da Ponte nesse momento. O William, o Vinícius Ferrari, Luan e Pedro Rocha. Os defensores, o Joilson, Sérgio Rafael, Zé Mário, Igor Inocêncio, Matheus Silva, o Edson. Tem ainda o garoto João Gabriel, o Nilson Júnior, o Castro, o Luiz Raquim, o Guilherme e também o lateral esquerdo, Gabriel Rissot. Os meias, volantes barra meias. O Diego da base, o Dudu Scheidt, o Lucas Bochecha, Dudu Vieira, Elvis, Luiz Felipe, que pode fazer também a função na lateral direita. Tem Ramon Carvalho, Fraga, o André da base, Dodô e o Emerson Santos. Atacantes, Everton Brito, Gabriel Novaes, Matheus Regis, Iago Dias, Vinícius, que chegou no final do Campeonato Paulista, disputou apenas uma partida, aquela contra o Palmeiras, Gé, Renato, Polvidiero e Cauê da base. É este o elenco da Ponte neste momento para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, CH, você é muito bem pago para isso. Esboça uma macaca para a estreia aí. Eu posso ser bem pago, que é verdade, mas eu tenho que ser aqui um mágico, né? Para poder entrar dentro da cabeça do treinador para saber o que ele vai colocar em campo. Eu vou te ajudar. Pedrão no gol. Pedrão é o goleiro. Beleza, aí, ó. Daí, ó. Te ajudei. Vai. Não, agora é contigo. Monta aí, você não fez aí pro Tigrão, posição por posição. Eu sei que você puxa saco dele, mas me ajuda aí, pô. Eu falei isso pro Tigrão? Falou. Vamos lá então. Pedrão, beleza. Então, lateral. Luiz Felipe, tem o Igor Inocêncio. Direito e o... Tanto um. Os dois são regulares. Pode jogar qualquer um pra mim. Vai. E na esquerda a briga vai ser boa, hein? Gabriel Risso, argentino, e tem o Zé Mário. Aí o negócio é mais embaixo. Mas eu continuo começando com o Risso. Tá. Zagueiros. Tem o Luiz Raquim, o boliviano. Esse é titular. Nilson Júnior, Matheus Silva, o Joilson que chegou e o Sérgio Rafael que fez um belo Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Gosto meu, Joilson. Mas não estarei surpreso se tiver mais mexida aí na zaga. 2 zagueiros. Vai. Volantes. Emerson Santos. Ramon Carvalho pode fazer também essa função. Ele tem o Dudu Vieira e tem também o Lucas Bochecha, que também foi bem na Inter. Emerson Santos, Bochecha e Elvis. Vai. Na frente ele tem jogadores de beirada. Everton Brito, Iago Dias, Matheus Regis. Bom, e tem o Iago Dias. E tem o Polvidiero, se você quiser também. Não, por favor. Gé, Iago Dias e o menino que veio de São Bernardo. Como é que chama? Matheus Regis. Isso aí. Esse é meu time. E pra Palpite, você... tá? Não, claro. Eu nem sei o que ele tá fazendo. Em tem cima... 3 zagueiros. Isso aí é palpite para responder a pergunta do amigo. Claro, isso daí é a opinião do comentarista, né? Pode ser que no início da competição, na estreia, o Brigatti coloque um time totalmente diferente, daí não adianta o ouvinte vir aqui e mandar mensagem, vocês estavam enganados. É uma opinião, né? Uma simples opinião. O próprio nome já diz, é o comentarista, então, consequentemente, é a opinião do comentarista com base nos jogadores que chegaram e também nos jogadores remanescentes. E pra você, Tigrão, o fera da opinião, elas estão por aí hoje, Lucas Pessoa? Não, né? Não estão, daqui a pouquinho elas aparecem. Fala aí, Tigrão, vai! Se as meninas quiserem entrar na sala aí, podem entrar, hein? Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Você vai deixar elas entrarem aqui, Tigrão? Esbofeteiem. Você vai deixar elas entrarem aqui assim? Não se estapeiem. Aqui no estúdio, aqui pela direita? Pode entrar todo mundo e tá calor. Se quiserem vir bem à vontade, fiquem à vontade. Vocês são lindas, com todo respeito. E se elas não estiverem satisfeitas, elas fazem o quê, Tigrão? Como é que é, Bolis? Se elas não estiverem satisfeitas, elas fariam o quê? Satisfeitas com o quê? Não, elas entram no estúdio e não estão insatisfeitas. O que elas devem fazer? Dá mais um beijo no Tigrão que tudo passa. Entendi. A informação é prioridade na Bandeirantes.
Eu convido a todos os nossos ouvintes, queridos ouvintes, para acompanhar os nossos donos da bola segunda-feira. Não percam, Tigrão vem aí com um novo estilo. Novidades. Hoje ele deu uma pequena dica do que vai acontecer segunda-feira. Se eu sou você que está nos ouvindo, eu não perderia por nada os donos da bola de segunda-feira. E eu vou fazer o teaser aqui de novo. Vou fazer. Eu vou utilizar cabelo em pó. Cabelo em pó? É. Eu tenho meu cabelo e ele será vitaminado, reforçado por cabelo em pó, numa parceria firmada por mim com um grande inventor de Xangai. Lá eles falam Shanghai, na China. Entendi. Então, vocês vão observar, o telhado do Tigrão, pela idade, tá razoável, mas já tá, né, que nem piscina limpa, tá dando para ver o fundo. E esse cabelo em pó vai dar uma revitalizada, vocês vão ver. E aí pode puxar, pode jogar água, botar ventilador em cima, não escapa nada, né? Vai estar mais ou menos igual aquela franja do Moe dos Três Patetas. Lembra do Moe? Sim, claro. Moe, Larry e Curly. Eram os três patetas mais famosos. Teve outros, mas os três mais emblemáticos. O Moe tinha aquele cabelo fechadinho, vai estar daquele... Bom, seguinte... Na segunda-feira, então, né? Segunda, se Deus quiser. Tá bom. Se Deus quiser. Se a dona Estela não tiver de tromba, é ela que vai ser a artífice. Vai depender muito do teor etílico do final de semana. Você sabe que o goleiro só sai penteado de casa se a dona Juliana dá uma força, né? Nossa, ele já registrou ela em carteira. Porque ali, cara, é meio litro de laquê pela manhã, todos os dias, para parar aquela guedelha no lugar. Ele além do laquê no cabelo, ele bebe um pouco de laquê, porque é alcoólico, entendeu? Tem álcool no laquê. E aquilo ali, CH, uma hora ou outra não vai dar certo. Uma hora ou outra ele põe tanto laquê com álcool no cabelo, que qualquer hora ele vai estar perto de algum companheiro dele lá em Hortolândia, aqueles eventos, sabe os eventos deles, né? Aqueles eventos assim, tipo rave, e vai chegar um cara fumando perto, vai pegar fogo no cabelo dele. Perigoso, hein? Senão o artificial daqui a pouquinho vai se transformar em uma dor de cabeça. Ô Tigrão, eu tenho um recado pra você, Tigrão. Olha, é para você que está construindo, reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Então visite a unidade de Campinas na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp, que é o 19 3776 2400. Lembrando que a Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e ainda aos sábados, hein? Você que não tem tempo durante a semana, tem Sudeletro aberta aos sábados, das 8 até as 12 horas. Mais informações, acesse sudeletro.com.br. Vai lá, Tigrão, esboça uma ponte preta aí. Aproveita para responder ao Fábio do Parque Prado. Pergunta ao Tigrão se o futebol do Regis... é do Guarani. Já a gente volta no tema do Guarani, porque eu vi Regis aqui. Pode perguntar. Não, é porque eu pensei que fosse Matheus Regis, mas deixa pra próxima. Vai lá, Tigrão. Tá bom. Tá, mas não esquece do Fábio do Parque Prado. É que eu gosto do Parque Prado, hein? Eu gosto. Goleiros, então, quem que a gente tem? Bom, o titular é o Pedrão. Pra começar. Isso. Pedrão. Lateral direita, Luiz Felipe. Zaga. Akin e Joilson. Sim. Lateral esquerdo, o Risso. Sim. Risso, o argentino. Meio, vamos lá, fala os volantes aí. Tem o Emerson Santos, tem o Ramon Carvalho, ele pode utilizar o Igor Inocêncio se não for na direita, e tem o Dudu Vieira que chegou. Tem o Fraga também. Tá, Dudu Vieira, Lucas Bochecha e Elvis. Certo, e na frente? Na frente,
Iago Dias, Gé e Matheus lá do São Bernardo. Matheus Regis. Matheus Regis. Eu acho que não foge muito disso, não. Principalmente timão, na frente. É Talvez. bom, hein? Talvez aí ali veja as opções de ataque. Lá, o E- menino da Inter de Limeira, Everton. Então, isso que eu ia dizer. O Everton Brito brigaria com o Iago Dias? Briga, pau a pau. Novaes. Briga pau a pau com o Gé. Tem o Renato. Briga pau a pau com o Iago Dias. E então o a Po- Ponte, que não tinha... Por isso que eu falei que o elenco é melhor. Sim. Por isso que eu falei. E o Polvidiero não briga com ninguém, não, Tigrão? O Polvidiero briga pra ir pro banco. Eu vou dizer pra você por quê. Porque a Ponte tem 3 para jogar e 3 opções. Vamos falar de novo. O Gé ou o Novaes. E o Vinícius também. Vinícius. Tem o Vinícius, ó, são 3 para uma posição. Aí ele tem o Renato e tem o Iago Dias. Certo? Para uma beirada. Para outra beirada, ele tem 2 opções também. Pode falar aí. Everton Brito, Matheus Regis. Everton Brito e Matheus Regis. Porque o Matheus Regis, ele é um dublê, né? Ele faz tanto um pouquinho mais centralizado, como faz a beirada vindo para a diagonal. Então perceba que são 6 atacantes para brigar por 3 posições, e eu não falei do Polvidiero. Não estou ironizando, não. Eu não estou ironizando. Pelo pouco rendimento dele até agora, em algumas partidas, dependendo das circunstâncias do jogo, se é fora, se é em casa, porque se é fora, você reforça mais volante e back no banco. Se é em casa, você vem com mais atacante no banco. Ó, não está dando certo, vou trocar todo mundo. Se a Ponte jogar no 4-3-3, ela vai ter 3 atacantes de qualidade no banco. 3, não importa qual. Ela tem 6 fora o Polvidiero. Ela vai ter 3 jogando e 3 no banco. Se jogar com 3 atacantes. Se ela jogar com 2 atacantes, ela vai ter 4 de qualidade no banco. Qualidade dentro da realidade da Ponte, claro, né? O Vinícius tem que provar ainda. O Novaes, eu acho que é um cara que já deixou uma boa impressão, mas ainda tem que ter uma sequência. Agora, o Renato é realidade. O Everton Brito é realidade. O Matheus é realidade. O Gé é realidade e o Iago Dias é realidade. Então, vamos lá. Fechando o raciocínio. Você me perguntou do Polvidiero. Eu sei que você veio para tentar botar uma casca de banana embaixo do meu pé. Não, jamais. Se a Ponte jogar com 2 atacantes, 2, ela vai ter 4 no banco, se o João quiser, fora o Polvidiero. E se ela jogar com 3 atacantes, ela vai ter 3 no banco, fora o Polvidiero. Então o Polvidiero briga, sim, por uma vaga como opção e pode ser utilizado a qualquer momento. Ele, Polvidiero, que fechou o placar de 3-0 naquele jogo emblemático contra o CRB, quando a Ponte sacramentou na 38ª rodada a sua permanência na Série B para esse ano. Por isso que nós estamos falando aqui da Ponte na Série B. Tudo bem que já estava 2-0 e o CRB já tinha entregado a rapadura. Mas botaram uma lá para o Polvidiero correr, ele disparou, feito uma flecha colombiana, adentrou ao retângulo da grande área, esperou a definição de ação do goleiro, deu uma injeção e botou na rede. Isso é Polvidiero. Quem que é esse jogador? Polvidiero. Ah, o Vidiero. Entendi. Polvidiero. É. Raciocínio letal, fatal, hein? Tá falando sério, Tigrão? Não, ele fez Como é que gol. ele fez? Repita, desenha de novo o lance aí, Tigrão, vai. Sério, sério. A Ponte sério ganhava por 2-0. Do CRB. Do CRB. Perto dos 50 minutos. Sim. A torcida já festejava a permanência. O CRB já tinha entregado a rapadura. Sim. E aí lançaram em profundidade o Polvidiero. Eu acho que quem lançou, inclusive, foi o jogador que tinha feito os outros 2 gols lá. Atacante, que foi lá pro Sport. Né?
É tanto jogador, tanto nome composto. Ah, os caras mudam toda hora. Eu não faço a mínima Como é que chama ideia. lá, pô? Marcou gol lá em Piracicaba. É muito jogador. Vai, Tigrão, vai. Faz o lance aí do Polvidiero, Tigrão. Não, mas vai, já lembra Tigrão. aí o nome dele, que foi ele que meteu a bola. Vai. Deu assistência. Né? Aí o Polvidiero dispara feito uma flecha colombiana. Rasga a defesa do CRB. O goleiro, com os olhos esbugalhados, vem ao encontro de Polvidiero. Polvidiero estufa o peito. Olha para a geral do estádio Moisés Lucarelli, dá uma injeção, bota na rede e dá o tiro de misericórdia. Portanto, respeitem o homem. Depois dessa, eu vou parar até de procurar aqui qual era. Chama os comerciais. Qual era o depois nome do atacante? Ô, Tigrão, tá tudo bem, Tigrão? Só pra fechar, o Eloir Pianca faz uma observação interessante aqui. O Tigrão tá montando a ponte no 4-3-3, mas o Brigatti, será que ele vai adotar esse esquema? Afinal de contas, nos últimos jogos da Série B, nos jogos do Campeonato Paulista, ele atuou no meio-campo e o próprio Brigatti falava sobre isso, um losango, né? Com 4 vértices. A primeira vértice é o 5, jogador de lado, um jogador do outro lado. E aquela vértice, a última vértice, é o Elvis. E aí, Tigrão, você montou o time do 4-3-3 aí. Então, mas eu abri uma possibilidade de 4-4-2 também, né? Se for no 4-4-2, ele vai começar com os 2 atacantes que terminaram o campeonato no 3-5-2, que são Gé e Iago Dias. Agora, e se o Everton Brito já estiver arrebentando nos treinamentos? Sim. E se o Matheus já estiver arrebentando nos treinamentos? Então tem muito disso, né, companheiro? Tem muito disso. Eu já estou aqui buscando aqui o Pablo Diego, tá? Pablo Diego, é ele mesmo, Pablo Diego. Tá Porque aqui, é muito nome composto. O Pablo Diego, por exemplo, seria um grande reforço se tivesse permanecido para esse ano. Mas eu vou trazer a informação que o Pablo Diego não lançou o Polvidiero. Sabe por quê? Porque o Polvidiero entrou no lugar do Pablo Diego. Então não foi o Pablo Diego, mas eu tô com o lance na cabeça aqui. Teve um arco que lançou o Polvidiero. Que lançou a flecha. Lançou a flecha colombiana. Polvidiero, numa velocidade espantosa, supersônica. Ele me surpreendeu. 10 minutos falando desse cidadão, pelo amor de Deus. Ele me surpreendeu. Sabe por quê? Porque às vezes a questão, vocês pensam que eu estou brincando. Às vezes a questão não é técnica. Ela é emocional. E o jogador sempre entrou com a ponte, com a forca na garganta, com o laço de corda apertando o pescoço. E aí vai lá, Polvidiero, tá 2-0 pros caras, resolve pra nós. Não é fácil. Quando ele entrou num jogo, que a torcida tava junto, tava com o time nos braços, e tava assegurado o acesso. Assegurado. O acesso não, perdão. Foi um acesso, porque a ponte já estava rebaixada e quando permaneceu subiu de novo. Sim. Mas foi assegurada a permanência. A torcida fazendo uma festa de 11 mil pessoas, acho que foi isso aí, 9, 10 mil pessoas. Um ambiente propício. A permanência assegurada, o placar assegurado. O CRB entregue. Ele entra. Né? Entra com o astral lá em cima. Numa vibe de time vencedor, de time que alcançou o objetivo de permanência. Nos braços da galera. Aí ele é lançado em profundidade. Tivesse 1-0. Não, você não vai de novo falar o lance, né? Tivesse 1-0 pro CRB e os outros resultados não estivessem ajudando, a ponte estivesse sendo rebaixada, ele aos 49 do segundo tempo, em velocidade, para empatar o jogo e salvar a ponte. O empate servia, hipoteticamente, dentro dessa história que eu estou recompondo. Saiba você que ele jogaria a bola lá na linha do trem Aí e eu bateria concordo. o peito no alambrado lá do gol de fundo. Teria que ser hospitalizado pela velocidade que ele arrancou. Agora, como ele estava num astral alto, né? Como o Pablo Diego saiu nos braços da galera, deu um abraço nele, vai lá, arrebenta, companheiro. Arrebenta, muchacho.
Arrebenta, vai com tudo. Vai lá, muchacho, mostra as suas qualidades. Seja uma espécie assim de relâmpago colombiano, né? Vá pra dentro, seja um Valderrama. Com esse motorzão duro. 3 cilindros, hein? Não, 4, pô. Se tiver 3, ele tosse. Mas aí foi. Mas estava um ambiente propício. Então você tá vendo como que é emocional? Ele escolheu o canto, ele ganhou na corrida da defesa, ele levantou a cabeça, ele viu a ação do goleiro e fez o gol. Então, às vezes, é emocional. E se a Ponte começar a fazer uma bela campanha na Série B? Os ventos todos soprando a favor. E aí, de vez em quando, o Polvidieiro entra, vai arrebentar. O problema é que jogavam muita responsabilidade nas costas dele. Não é que jogavam. O elenco era muito curto. Não tá dando certo. Põe o Polvidieiro aí, quem sabe ele arruma a correria e tal, né? É isso, pô. Você lembra do Echaporã? Sensacional. Marcou um gol com a camisa da Ponte. Mas num jogo em que estava 3-0 já, ele marcou o quarto. E eu narrei esse jogo, inclusive. Ô, Tigrão, o Márcio tá dizendo que quando o Batistão não está presente, você fica todo serelepe, ou seja, você fica muito ativo, acima do normal, gracioso, provocante, faceiro. Não, é que você comenta menos que o Batista, né? Você aciona os comentaristas. E o Batista, primeiro ele comenta tudo, depois ele fala seu comentário sobre o tema, Tigrão. Né? Aí a gente não tem jeito de ficar faceiro. O CH tem dia que fica até fora da escuta. Não precisa mais de mim, ele comentou tudo já. Agora, você não. Você dá aquela balançada, propõe o tema 16 minutos. Lança os comentaristas. Polvidieiro, 16 minutos. Não, o Polvidieiro está sendo subestimado pelos senhores. E eu não estou brincando. Pelo amor de Deus! Vê se tem o gol do Polvidieiro aí. Vê se tem o gol do Polvidieiro. Só tem um, hein? Não, é difícil achar, Tigrão. Não adianta falar que é difícil achar, que é só um. Aperta aí, gol do Polvidieiro com a camisa da Ponte, narração de Carlos Batista. Bom, são 18h12. Com golaço, Bolle. Ele tá procurando aqui, hein? Imagina, depois dessa jogada que você trouxe e descreveu, sensacional. O futebol surpreende. Foi um golaço. Foi. O futebol surpreende, rapaziada. O atacante Washington, na primeira passagem, não foi bem. Na segunda, chegou à seleção. De repente, o colombiano pode surpreender. Roberto Souza, de Hortolândia, tá com o Tigrão. O Gilson tá dizendo quanta tigrada, hein? Deus do céu. Boa tarde, a Ponte terminou o Paulista jogando mal. Contra o Santo André e contra o Palmeiras foram vexames. Me preocupo com o início contra o Coritiba. Um abraço, é o Clefor. Valeu, Clefor, um abraço pra você. O Eloírio eu já ressaltei. Aqui é do Regis pro Tigrão. Já a gente volta no tema do Guarani. Bola, estou ligado no programa esportivo da Band. Essa zaga não inspira confiança. Meio campo regular, ataque regular. Também, enfim, Bugrão fará um Campeonato Brasileiro Série B de 2024 igual o que foi feito no Campeonato Paulista de 2024, infelizmente. Laércio da Praia Grande. Valeu, Laércio, um grande abraço para você. Boa tarde, equipe Nota 10 do Rádio Campineiro. Vocês sabiam que amanhã terá derby em Campinas? Mas não é no futebol, é no handebol. O Guarani enfrentará a Águias. Os jogos que tem NHC Guarani, FC, SAB Campinas. Enfrentará a equipe do Águias, ACH. Os jogos serão no ginásio de esportes do Colégio Rafael de Santo. Sub-16 feminino, 13h30. Sub-16 masculino, 16h30. Valeu, professor Milton. Grande abraço para você do handebol do Guarani. Tá sempre ligado, acompanhando o programa. O Miguel do Campos Elíseos traz a informação de que realmente o Chay sai. O Chay realmente não permanecerá. E aqui através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Sérgio César está ligado. O Ricardo Cândido, boa tarde, amigos. Vocês estão esquecendo o Dodô, ele joga nesse meio aí. Na verdade, a gente não esqueceu, viu, Ricardão? É que a gente colocou aqui os comentaristas, na opinião deles, no esboço de time, o Dodô não iniciaria como titular. E ele ressalta aqui na zaga, o Ponte Preta ressalta aqui na zaga o Castro. Manuel Carvalho, tá dizendo aqui pro Ricardo parar de sonhar, que é difícil para a Ponte subir.
O Robson Vitoriano desejando boa noite a todos. Valeu a todos. E não esqueçam, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, como é que tá a manutenção do seu veículo, hein? Uma dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e a segurança de todos. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita assim as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 971021493. Você que está chegando agora às 18h15. Participe conosco do Fala Galera. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Com novos reforços e algumas saídas, o elenco da Ponte para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual deste ano. E a mesma pergunta para os bugrinos. Com novos reforços e algumas saídas, o elenco do Guarani para a Série B é melhor, igual ou pior do que o elenco montado para o estadual deste ano. 971021493. Eu aproveito para mandar um grande abraço ao meu amigo do Carlos Eduardo Tavares, está sempre acompanhando o programa, e também ao grande Edivaldo Tietz, esse ícone do rádio, da televisão do interior do Brasil, também está sempre ligado lá na sua charqueada através do FM 85.7. São 18h16, um rápido intervalo e já voltamos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Loja do Mecânico tem ofertas especiais. Confira! Teste de bateria Forte G, R$ 129,90. Válidas até 20 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem, parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança
poupança premiada Sicredi. Bora poupar para concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Leandro Bolle. Opa, vamos lá ao vivo, em Dia com a Bola, 18 horas e 20 minutos. Eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã começa mais uma edição do Brasileirão, 38 rodadas, pontos corridos. Às 18 horas e 30 minutos tem Criciúma e Juventude no Heriberto Rilse em Criciúma. No mesmo horário, no Beira-Rio em Porto Alegre, Inter e Bahia. No sábado ainda, 9 da noite, Morumbis, tem São Paulo e Fortaleza, além de Fluminense e Red Bull Bragantino que jogam no Maracanã. Domingo, 16 horas em São Januário, tem Vasco e Grêmio, na Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro, na Liga Arena em Curitiba, Atlético Paranense e Cuiabá, no Serra Dourada em Goiânia, Atlético Goianiense e Flamengo. Às 5 da tarde, Mineirão, jogam Cruzeiro e Botafogo e fechando a rodada, Manuel Barradas no Barradão, domingo, 18 horas e 30 minutos, tem Vitória e Palmeiras. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ela começa a competição daqui a uma semana. Sexta-feira que vem, às 7 da noite, tem Botafogo e América Mineiro, Novo Horizontino e CRB. Às 8 na Vila, Santos e Paysandu com portões fechados. Às 9, Operário e Avaí em Ponta Grossa. Sábado, 3h30, Chapecoense e Ituano. Às 5, Amazonas e Sport. Às 18 horas, Ceará e Goiás. No domingo, majestoso, 18 horas, tem Ponte Preta e Curitiba. Na segunda-feira, dia 22, 9 da noite, no Onésio Brasileira Alvarenga, o Oba, em Goiânia, Vila Nova e Guarani. E fechando a primeira rodada da Série B, na terça-feira, dia 23, tem Brusque e Mirassol. Ontem, pela Libertadores da América, o Palmeiras venceu o Liverpool do Uruguai pelo placar de 3-1 de virada. Lidera o seu grupo na Copa Libertadores da América. Nós vamos ter amanhã também a decisão do Campeonato Paulista da Série A2 em Rio Claro, no Benitão. Às 3 horas e 10 minutos tem Velo Clube e Noroeste. No primeiro jogo realizado em Bauru, o Velo Clube ganhou por 1-0 e joga pelo empate para conquistar o título inédito da Série A2. Lembrando que Velo Clube e Noroeste já possuem vagas garantidas na elite do futebol paulista em 2025. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Família Diani. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Família Diani. Família Diani, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta em Campinas, agora são 18 horas e 23 minutos, é o Esporte em Debate, vamos juntos até as 19 horas e 30 minutos, eu estou ao lado do CH, o Carlos Henrique, o Bate Pesado, e também de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, equipe de Carlos Batista, lembrando que você pode participar, interagir conosco através do 971021493. Já mais participações, mensagens de áudio e também mensagens de texto. E também a galera que participa e interage conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ao chamado do Tigrão, aproveita, Tigrão, para responder então ao Fábio do Parque Prado. Pergunta ao Tigrão se o futebol do Regis rendeu no Coritiba e também no Guarani, depois da primeira passagem que teve aqui em Campinas. Para mim, Regis e Chay tiveram desempenho igual nos últimos anos, é a opinião do Fábio do Parque Prado. O Regis tinha ido muito bem, um abraço, viu, Fábio? Tinha ido muito bem no Guarani, tanto é que o Coritiba não mediu esforços para levá-lo lá para a capital paranaense, mas lá ele não rendeu, não foi titular, aí volta para o Guarani, aí não joga, não rende também, nem em 23 na Série B, e nem em 24 no Campeonato Paulista. Só que o Regis, pelo menos participou mais, entrou mais, se contundiu menos. Fisicamente nunca esteve bem, talvez por isso não tenha rendido. Mas é um jogador de muitos recursos técnicos. Mas você tem razão,
Depois da primeira passagem no Guarani, em 22, ele realmente não reencontrou mais o seu futebol. E não quero aqui mais ficar queimando o tempo com o polvidieiro, tá, Bolis? Não? Não, mas é para fazer justiça ao jogador e para não desinformar o nosso ouvinte. Quando já estava 3-0, teve uma bola que ele foi lançado em profundidade, pelo Arthur. E ele saiu cara a cara e não fez o quarto, mas ele já tinha feito o terceiro. Eu não vou subestimar o polvidieiro. Ninguém lançou ele. O CRB está saindo com a bola. Acabei de ver o gol aqui. O CRB está saindo com a bola. Quando o jogador ultrapassa em um palmo o meio de campo, ou seja, já estava no campo de defesa da Ponte, o polvidieiro, como uma cobra venenosa, dá o bote e toma a bola. Ele deu o bote, tomou a bola e avançou em desabalada carreira. Entra pelo lado esquerdo, ele é destro. Entra pelo lado esquerdo, do bico da pequena área, gol da Fepasa. Ele joga no canto oposto do goleiro, na bochecha da rede. Então, no lance do gol, ele não foi lançado. Ele recupera a bola. Ele desarma o lateral direito, ou alguém que estava na posição de lateral direito, não dá para ver o número do CRB, que está descendo com a bola, ele dá o bote e toma. Então tem um mérito a mais. Ele tomou, deu o bote e fez uma jogada individual sem ser lançado. Atravessa mais de meio campo, adentra a grande área, chega no bico da pequena área pelo lado esquerdo e faz o gol. Para ficar bem claro, eu acabei de ver o gol aqui, o terceiro gol da Ponte. Isso aumenta ainda em muito os méritos e a qualidade técnica e a explosão da flecha colombiana. Então vamos fazer o seguinte, às 18h26 de uma sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, após 12 jogos, sendo 4, ele nem entrou em campo, mas foi relacionado. Alguns minutos contra Sampaio Correia, Vila Nova, ABC Sport, 3 minutos, míseros 3 minutos contra o Ituano, outros 33 contra o Avaí, 19 contra o Juventude e 16 contra o CRB. São muitas mensagens, milhões, bilhões, diria até trilhões de mensagens. Torcedores na porta da rádio, fãs incondicionais de polvidieiro. Vamos ao gol, gol de polvidieiro, narrado assim por Carlos Batista. Tem o time da Ponte, vem no contra-ataque, dominou, partiu, Igor Torres, vai pra bola, pé direito, bateu, é gol! Gol! Segundo tempo, num contra-ataque letal, num contra-ataque mortal de polvidieiro, partiu na velocidade pela esquerda, entrou na área e bateu firme, cruzado, mandou no fundo no gol do CRB, a bola bateu lá dentro e fez suar, polvidieiro contestado, polvidieiro cobrado, faz o terceiro da Macaca, o gol de permanência na Série B e a torcida explode nas arquibancadas, o show de luzes, a Ponte Preta vai disputar a Série B, hoje é quase que um jogo de ascenso para Macaca, polvidieiro faz a rede balançar, a torcida vibra, da pele até o osso, polvidieiro para colocar a bola no fundo do gol, é o terceiro da Macaca, polvidieiro, 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 camisa 22, Depois dessa narração espetacular de Carlos Batista, o assunto polvidieiro, pelo menos hoje, está encerrado, terminantemente encerrado até as 19h30. O meu velho pai, falecido, infelizmente, que me faz muita falta,
Vou usar um termo meio pesadinho aqui, mas não é imoral, não. Quando as coisas não estavam dando muito certo na vida dele, trabalho, financeira, algum probleminha de saúde aqui, outro ali, tropeçava ali na sarjeta e tal, ele chamava, pô, mas... Então, quando a fase era ruim, ele falava assim, puta, mas parece que eu tô cagado de arara. Você já ouviu essa daí, né, Boris? Já, várias vezes. Isso é do interiorzão aí, né? Interior paulista. O polvideiro tava tão cagado de arara, isso que eu falo que é fase. Meu Deus. E um narrador com a precisão que tem o Batista, é histórico isso, né? A principal virtude dele narrando, dificilmente ele troca. E ele começa narrando o jogo, o gol, falando o Igor Torres. O polvideiro demorou quase 50 anos para marcar um gol com a camisa da Ponte. Aí quando ele marca, Igor Torres avançou, entra, pega! Aí... Tá bom, Tigrão. Entra o Catarino. Chega. Meu Deus. O Catarino entrou assim. Polvideiro. Ô, Tigrão, tem uma pergunta aqui do Laércio da Praia Grande. Bola, estou no calçadão aqui vendo o marzão, tomando uma gelada. Vi um cara igual o Batista do outro lado da avenida. Pode ser, hein? Por acaso é ele? Pode ser. É ele? Pode ser ele, sim. Se for um cara parecido com a tartaruga Turchê, é ele. São 18h31 em Campinas. O Vladimir Catarino já está prontinho para trazer informações dos times de Campinas. Hoje ele começa com o Guarani, mas antes eu tenho um recado para você. Alô, Campinas e região. Chegou o Festival da Construção da Telha Norte para você economizar na sua obra ou reforma. E tem ofertas sensacionais para você aproveitar. Confira só. Vedaprem parede branco, 20 quilos da Vedacity, 309,90. Não, 309,90. 309,90. Vedaprem parede branco, 20 quilos da Vedacity, 309,90. E atenção, na compra de 20 unidades do cimento CP2, 32 nacional de 50 quilos, você ganha mais uma unidade. É isso mesmo. Compre 20 sacos de cimento CP2, 32 da marca nacional, 50 quilos, e ganhe mais um. A argamassa AC1 da Royal, para uso interno, 20 quilos, 11,90. Lembrando que estas ofertas são válidas até 24 de abril. Então corre lá agora! E tem mais. Tem toda a loja em até 10 vezes no cartão sem juros, no cartão Telha Norte. Visite a Telha Norte de Campinas, que fica na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, no Parque das Flores. Ou acesse o site telhanorte.com.br. Festival da Construção é na Telha Norte, então vem! Vladimir Catarino, 18h32, chega com as últimas informações do Bugrão. Fala aí, Vlad. Oi, Leandro Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre tem jogo treino amanhã, nesta reta final de preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Compromisso vai ser contra o São Bernardo, no Brinco de Ouro. O Benu que está se preparando para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Serão 3 tempos de 40 minutos. Técnico Claudinei Oliveira vai ter, portanto, mais uma oportunidade de preparar a equipe para a estreia na Série B. Aliás, a informação já foi detalhada pela CBF. A estreia do Bugre vai ser numa segunda-feira, dia 22 de abril, contra o Vila Nova, lá no Oba. Fora de casa, portanto, o Guarani estreando no campeonato. Na segunda rodada, uma sexta-feira, dia 26 de abril, contra a Chapecoense, no Brinco, 9 da noite. Terceira rodada na Vila Belmiro contra o Santos, dia 6 de maio, uma segunda-feira. E a quarta rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, dia 11 de maio, um sábado, às 9 da noite. As 4 primeiras rodadas detalhadas, portanto, pela CBF. O técnico Claudinei Oliveira está montando o time e um dos titulares absolutos aí para o campeonato da Série B deve ser o Luan Dias. Ele já tem a sua documentação regularizada, seu nome já foi publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Ele já está à disposição para a estreia. Ele que foi emprestado pelo Água Santa, tem contrato com o Guarani até o dia 30 de novembro. Portanto, o Luan Dias já está regularizado. O Guarani pode perder o Helder, lateral esquerdo.
O Remo fez uma proposta pelo jogador, a equipe do Pará aguarda a rescisão do lateral esquerdo com o Bugre para sacramentar o negócio. O Helder realmente deve ser negociado, não firmou-se com a camisa do Guarani, deverá vestir a camisa do Remo aí na sequência da temporada. Quem pode não permanecer também, né, Boris, é o Chay. O Chay que foi contratado junto ao Botafogo, chegou badalado, havia uma expectativa muito grande com relação a ele, mas o Guarani não deve permanecer com o jogador até dentro daquela política de economia, né, de contenção de despesas. O Chay não deverá ficar no Guarani, ele está emprestado pelo Botafogo até dezembro, mas assim que um novo clube aparecer interessado nele, o seu contrato vai ser reincidido. Isso tem que acontecer até o dia 19 de abril, quando encerra a janela de transferências. É o Guarani encerrando aí nesta semana e no restante da semana que vem a preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Bolis. Valeu, Vladimir Catarino. Já a opinião dos comentaristas aqui da Rádio Bandeirantes no Esporte em Debate. Você sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Tem conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade, gerando assim desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e também a prosperidade de todo mundo ao seu redor. Então vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. CH, em relação ao Guarani, as informações do Vladimir Catarino, a gente esboçou um provável time, amanhã tem jogo-treino. E o Helder, o jogador que chegou, havia até uma expectativa, trazido pelo executivo que trabalhou no Guarani recentemente, trabalhou com ele no Criciúma, mas de fato, já diria um nosso amigo, um amigo em comum, ele acabou não logrando êxito. Tanto é que o Jefferson foi contratado e tudo caminha para que ele seja o titular da lateral esquerda bugrina. Gostaria de ressaltar algo a mais em relação ao Guarani nesta sexta-feira, CH? De dificuldade de escutar os amigos, tem microfone aberto e, por gentileza, eu não compreendi a sua pergunta. É do Tiger? Por favor. Tigrão vai fechar o microfone. Já o Tigrão? Boa. Agora dá pro CH? Não, ainda não. Tá me ouvindo, CH? CH tá na escuta? Não. Bom, enquanto a gente tenta regularizar essa situação do som, até pro CH ressaltar e também opinar em relação a isso, Caio Dantas, Douglas, Lua Dias, Jefferson Renier, Bruno Oliveira e Ayrton. Jogadores que acabaram chegando para reforçar o Guarani. Em cima do noticiário do Vladimir Catarino, ele tocou no assunto do Helder. A gente falou um pouco, né, sobre o Helder, CH. Ele que foi trazido pelo executivo de futebol do Guarani, que teve a passagem, né, pelo Bugre, trazido lá do Criciúma. Mas de fato, já diria um amigo nosso em comum, ele acabou não logrando êxito. Você gostaria de acrescentar algo a mais em relação ao Guarani em cima deste noticiário? O Helder não deu certo. Foi um verdadeiro fracasso. Eu estou falando das partidas que ele atuou, né? Se tanto jogou uma partida regular, não justificou a contratação. O Guarani teve problemas seríssimos ali na lateral esquerda. E ainda bem que o Guarani trouxe peça de reposição. Aliás, ele trouxe o jogador que vai jogar. O Helder não deu certo, não funcionou. Foi uma tentativa, acontece. A posição de lateral esquerdo é uma posição muito difícil de você trazer laterais competentes. O mercado, quem tem jogador bom por ali, guarda 7 chaves ou vai para o exterior. É muito difícil você achar lateral esquerdo. E o Guarani apostou no Helder e não funcionou. Não sei se ele vai ficar, se ele vai ser devolvido, se ele vai ser negociado. O fato é que eu tenho convicção de algumas coisas no Guarani. Que o Camacho não pode ser titular, que o Helder não pode ser titular, e essa zaga que terminou com o Léo Pereira e Ryan também não pode ser titular. Não pode. Esse jogador, no máximo, com bastante boa vontade, eles podem compor elenco. Titularidade para esses 4 que eu falei, no meu conceito,
respeito quem pensa diferente, mas no meu conceito, esses 4 jogadores não podem jogar como titulares com a camisa do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. E por falar em titular, CH, gostaria da sua opinião em relação ao Luan Dias. Ele chega credenciado para ser de fato camisa 10, é vestir a 10 estampado na camisa e dar conta do recado, municiar o ataque nas bolas paradas também. Mas vale ressaltar que o Luan Dias é um jogador de altos e baixos. Ele surge muito bem no Água Santa, chegou a passar pela Ponte, foram 19 jogos, emprestado pelo Água Santa, não fez nenhum gol. Foi para o Goiás, jogou relativamente bem, teve 2 passagens pelo Goiás. Depois, no Água Santa, vice-campeão paulista com o Thiago Carpini, chamou a atenção do Santos. No Santos ele não conseguiu jogar, foram 8 partidas, nenhum gol. Ele volta para o Água Santa e faz novamente um bom campeonato paulista. E agora é emprestado por Guarani. Como é que você avalia a chegada do Luan Dias? Vem de fato para ser esse camisa 10, para ser um dos principais jogadores? Eu gostaria que você comentasse também sobre essa oscilação do Luan Dias em alguns times por onde ele passou. Essa semana ele nos concedeu uma entrevista exclusiva, onde ele, entre outras coisas, disse que ele não teve uma base como a maioria dos jogadores profissionais tem. Ele disse que isso não atrapalha no momento agora da profissionalização. Não é? Ele não é tão velho assim. Se eu não estou enganado, é 24 anos ou 26. Não é? Eu tenho 31, certeza que atrapalha. Não, desculpa, 26, 31 o dia que ele nasceu, 31 de julho, 26 anos. Eu tenho certeza, eu discordo dele, mas não vou. Ele acha que não, tá tudo certo. E base é essencial no jogo pensado, como o jogo é praticado hoje, ter uma base, principalmente no aspecto tático, né, um aspecto técnico, mas como ele é bom jogador, ele é bem assim mesmo. Ele precisa de moral, ele precisa de sequência de jogos, e isso ele admitiu, não é? E jogar na posição dele. No Santos ele jogou na beirada. No Guarani eu fiz essa pergunta a ele, está sendo utilizado por dentro, onde ele gosta de jogar. Tem capacidade, é bom jogador, mas ele precisa de moral e de sequência de jogos. Ele tem que se sentir importante. Se ele for lá inserido no meio campo do Guarani e o Claudinei der a oportunidade de começar como titular, acreditar nele, ele tem uma grande possibilidade de ser um jogador que vai ajudar muito o Guarani. Repito, tem capacidade. E essa é a expectativa. Mas eu vou ficar na expectativa. Certeza eu não tenho. A torcida é grande, ele tem qualidade. Espero que na prática dê certo. Bom, Natigrão, a sua opinião sobre Luan Dias, que no Água Santa nesta temporada em 13 jogos, foram 3 gols e 3 assistências. Vem para ser este principal jogador, podemos considerar o principal reforço do Guarani para a sequência desta temporada de 2024, Tiger? Sim. Ao lado do Caio Dantas, para mim, as 2 principais contratações do Guarani. Tem uma diferença muito grande do Luan Dias, que jogou na Ponte em 2020, salvo engano, para o Luan Dias de hoje. Ele tinha na época 22 anos, hoje tem 26 anos, é um jogador mais amadurecido, ele é sim instável, ele tem estes altos e baixos, mas eu acho que essa instabilidade dele hoje já é muito menor. Muito menor. Eu acho que ele já é um jogador já mais preparado, menos vulnerável a questões de cobranças e questões emocionais. Eu reputo, sim, como a principal contratação do Guarani. A minha expectativa é muito positiva e eu espero não quebrar a cara. Espero ver o Luan Dias de sempre no Água Santa. E não o Luan Dias que de vez em quando tem lampejos quando sai de lá. Só que ele está mais maduro. Ele sabe que é uma grande oportunidade, que é uma grande vitrine. Ele está motivado, ele está com apoio familiar que deu um empurrão total para que ele fechasse com o Guarani, como também os seus procuradores. Então acredito que ele vai ser, desde que não tenha o infortúnio aí de sofrer alguma contusão, alguma coisa que o tire por tempo longo da equipe, ele tem tudo para ser um dos 2 ou 3 jogadores mais importantes do Guarani na Série B que vem por aí. E para mim, uma surpresa, né? O interesse do Paysandu de quebrar contrato do Hélder com o Guarani, do Remo, perdão, do clube do Remo, pelo Hélder. O Hélder, no Criciúma, subiu, né? Um jogador que tem esse acesso aí recente no currículo, mas no Guarani não conseguiu jogar, não. E aí
fica aquela pergunta, o Remo é Série B ou Série C, hein, o Boles? O Remo é a Série C. Então, veja que retrocesso de carreira se ele for para lá, apesar de ser um grande clube e ser uma capital e um estado que amam futebol, né? Rendas públicos sempre gigantescos, muito mais do que aqui, mas ele sai de um time que ele levou para a Série A, poderia disputar, tivesse continuado no Criciúma, poderia, por exemplo, estar disputando agora, a partir desse final de semana, a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele vem para o Guarani no Campeonato Regional, não vai bem, e agora pode ser, de repente o salário lá é maior do que o do Criciúma que ele ganhava. Porque lá tem grana, tem bala na agulha, porque as arrecadações são muito altas. O povo lá adora futebol. Mas, em termos de planejamento de carreira, não é bom. Ele sair quase da Série A, promoveu, subiu para a Série A, veio para uma Série A1 de Campeonato Paulista e vai, no segundo semestre, para uma Série C de Campeonato Brasileiro. Aí é planejamento de carreira, é com ele. Aí é com ele, com seus procuradores. E eu, quando ele foi contratado, eu achei que foi uma boa contratação. Mas acontece muito isso no futebol. Às vezes uma transferência faz muito bem para o jogador e às vezes na transferência ele cai muito de produção. No caso, né, do Helder, ele acabou perdendo espaço, acabou não conseguindo render aquilo que dele a gente esperava. Para mim é uma surpresa essa possibilidade de saída dele aí, até porque o titular do Guarani deve ser o Jefferson, que acabou de ser contratado aí, deve começar a Série B como titular. Podemos ter surpresa? Sim, depende muito daquilo que o jogador está apresentando nos treinamentos. Mas ele vem muito referendado pelo próprio treinador Claudinei Oliveira. Então, surpresa, viu, Boles? Dentro do noticiário aí do Vladimir Catarino, esse súbito interesse do Remo de quebrar contrato, inclusive o jogador tem contrato, do Helder com o Guarani para levá-lo lá para distante Belém do Pará. São 18h46, fim de semana chegando e você está procurando um açougue de verdade, qualidade e preço justo? Já encontrou! Meats Beef, bem pertinho de você. Já pensou em ter todas as carnes de qualidade, com embalagens do seu jeito, com a qualidade e quantidade de seu consumo diário? Já achou também Meats Beef? Pensou em fazer aquele churrasco top para impressionar os amigos? A Meats Beef pode lhe proporcionar esta experiência inesquecível. Você pode contar com uma equipe de alta qualidade e produtos de primeira. Fale diretamente com Denilson Alves, ele é o CEO da Meats Beef. Peça dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco. Dá até água na boca, hein? Ao seguir a Meats Beef no Instagram, você ganha um desconto especial em sua próxima visita. Então entra lá, @Meats, M-E-T-Z, Beef, B-E-F, Beef, Meats Beef, Casa de Carnes, tudo junto no Instagram. Aproveite esta oportunidade. Para mais informações, ligue 19 ao código de área 32 94 7003. 19 32 94 7003. Visite a Meats Beef na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, aqui em Campinas. Bandeirantes. São 18h46. Vladimir Catarino agora retorna para trazer informações da Macaca Ponte Preta em destaque. Oi, Leandro Boles, chegando com as informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. Macaca que conheceu, né, o detalhamento das suas primeiras 4 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca estreia no domingo, dia 21, 18 horas, contra o Coritiba no Moisés Zucarelli. Segundo jogo também vai ser no domingo, também 18 horas, dia 28, fora de casa contra o Goiás na Serrinha. Na terceira rodada, a Ponte encara o Amazonas, numa segunda-feira às 8 da noite. E na quarta rodada pega o Operário, fora de casa também no domingo, 18 horas.
Macaca que até aqui já apresentou 9 reforços para a sequência da temporada, depois do Campeonato Paulista, quase um time inteiro, né, de renovação da Ponte Preta para a sequência aí da temporada no Campeonato Brasileiro. Um dos novos reforços, o atacante Matheus Regis, vindo do São Bernardo, fala sobre a proposta e também os motivos que o levaram a vir jogar na Ponte Preta. Vamos ouvi-lo. Quando surgiu a proposta, eu não pensei nem 2 vezes de aceitá-la, pois todo mundo aqui sabe da grandeza da Ponte e eu fiquei muito feliz pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui, bastante motivado e que possa ser uma temporada brilhante e a gente possa alcançar todos os nossos objetivos. O Sérgio Rafael para a zaga e o Zé Mário para a lateral esquerda foram os últimos reforços aí confirmados pela direção da Ponte Preta. O Matheus Regis fala também sobre a preparação da equipe para a disputa da Série B e fala um pouco sobre as suas características. Vamos ouvi-lo. Essa Macaca, Boles, que virá com um time bastante diferente, né? Daquilo que o torcedor acostumou-se a ver tanto na Série B do ano passado quanto no Campeonato Paulista, mas vem engajado e vem também empolgado para tentar uma boa campanha, quem sabe voltando à principal divisão do futebol brasileiro. Leandro Boles. Valeu, Vladimir. A gente não conseguiu ouvir, né, o comentário do Matheus Regis sobre a preparação da equipe e também as suas características. Mas pelo que a gente acompanhou no Campeonato Paulista da Série A1, quando ele vestiu a camisa do São Bernardo, é um jogador que atua pelas beiradas, ora pela direita, ora pela esquerda, um destro. Por muitas vezes ele atuou com a 11 do São Bernardo, jogando mais pela esquerda para cortar para dentro, para bater para o gol, para finalizar, para cruzar. É um jogador que chamou atenção. Fez 3 gols, inclusive naquele empate por 3-3 com a Ponte. Fez também um gol contra a Portuguesa e contra o Mirassol. Foram os gols marcados pelo Matheus Regis neste Campeonato Paulista. É que aqui tem a Copa do Brasil, foram os 3 jogos, isso. Os 3 gols no Campeonato Paulista, porque o São Bernardo jogou a Copa do Brasil, né? 2 jogos também, mas não foi ele quem fez gols pelo São Bernardo na Copa do Brasil. Jogador interessante, né, Tigrão? Eu considero o Matheus Regis um jogador interessante, fez uma boa participação no Campeonato Paulista, 14 jogos, 3 gols pelo São Bernardo, tem 24 anos, passou pelo Atlético Goianiense, começou a carreira no Botafogo da Paraíba e agora chega para defender a Macaca. E naquele esboço de time que você colocou, o próprio CH, ele pode ser aí um titular. Não sei se nesse momento um titular absoluto a gente poderia colocar dessa forma, porque como vocês ressaltaram aí, Iago Dias e Gé, naquele losango de meio campo, naquele 4-4-2 ou até no 4-3-3. E aí, Tigrão, a sua expectativa falando especificamente em relação a Matheus Regis, que chega para reforçar a Macaca? É boa. A expectativa é boa, um jogador interessante. Ele marcou um golaço, né, contra a Ponte, né? Golaço. Chegou dividindo ali, marcado, corajoso. Tinha um pé ali que se ele pega a sola da marcação que estava chegando, ele quebra a perna. E ele mandou lá na gaveta do Pedrão. Fez um golaço naquele empate, 3-3. Para mim é um jogador interessante. Quando a Ponte começou, o nome dele começou a ser especulado, a gente torceu bastante para que viesse. Tem aquilo que eu acabei de dizer agora, né? Com relação ao Helder, lateral esquerdo do Guarani. Às vezes uma transferência faz muito bem para o jogador. O jogador precisa de novos ares. Às vezes ele vai para um clube onde a cobrança é muito maior, porque uma coisa é jogar no São Bernardo, com todo respeito. Outra coisa é com a pressão, com a cobrança que ele vai sofrer na Ponte, imprensa chata pra caramba, cri-cri, fica em cima o tempo todo, exige junto com os torcedores. E tem cara que nesse ambiente ele rende mais. Tem cara que gosta de jogar pressionado e cobrado. E tem cara que se esconde. Tem cara que murcha. Então, varia muito em função da personalidade do jogador. Agora, tecnicamente, eu gosto. É exatamente isso que você falou. Ele não é um centroavante, referência, mas ele joga dentro da área, ele pisa bem lá. Se ele, por exemplo, está posicionado numa determinada jogada do lado direito e o lance vem do lado esquerdo, ele fecha para a área. E o que ele mais gosta de fazer, e ele prefere o lado esquerdo, por ser destro, é exatamente aquela
quase perfeição que ele tem ao realizar a diagonal. Sai da esquerda, faz a diagonal, vem por dentro para encontrar um melhor ângulo, para encontrar um melhor posicionamento para bater, e a inclinação boa, porque a bola vem para a perna boa, para a direita. Então, é um jogador interessante. Eu acho que se a Ponte jogar com 3 atacantes, ele certamente vai ser titular. Se jogar com 2, num 4-4-2, por exemplo, ou num 3-5-2, com um zagueiro a mais, aí talvez ele tenha que esperar um pouquinho, porque o Iago Dias e o Gé já têm uma rodagem dentro do clube, já mostraram serviço. Eu acho que se estiverem treinando bem, tem tudo para começar como titulares. Mas, um jogador muito interessante. Com 3 atacantes, eu acho que ele começa o campeonato como titular. Se antecedendo o Na Lata. Quem é melhor, Iago ou Matheus Regis? Briga boa. Não vou ficar em cima do muro, não. Neste momento, por aquilo que já mostrou com a camisa da Ponte, porque o que está chegando tem que provar. E o que está aí já mostrou serviço. Nesse momento, comparando assim, na Ponte, o Iago Dias. Mas tudo pode mudar em uma partida. São 18 horas e 55 minutos em Campinas. Um rápido intervalo, já voltamos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Em abril, o maior grupo de concessionárias do interior preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu Volks 0 km. Confira! Nivus Highline com bônus de até 12 mil e taxa zero. T-Cross com bônus de até 22 mil, taxa zero e só em 36 vezes. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen.
Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. São 18 horas e 56 minutos. Vamos entrar na parte final do Esporte em Debate desta sexta-feira. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você conosco em 85.7 FM faixa estendida e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço para Roger Williams, está sempre ligado, acompanhando o programa. Olha, é o seguinte, pontualmente 19 horas agora, o quinto final está confirmando para você na Bandeirantes. Eu disse na abertura do programa que pelo Campeonato Paulista Sub-20 a Ponte havia vencido a primeira rodada o Brasilis de Águas de Lindóia por 5-1 e a Ponte soltou nas suas redes sociais os autores dos gols. Diego Domene marcou 1, Cauê Guimarães 2, Tevin, não é Kevin não, é com T mesmo, Tevin fez mais 1 e o Cauã Moreira. Portanto, goleada na Macaca 5-1 no Brasilis. Na abertura do Campeonato Paulista Sub-20, o Guarani joga amanhã no CT contra o Red Bull Bragantino às 3 horas. Na loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores, com preços que cabem no seu bolso. Teste de bateria Forte G, R$ 129,90. Tem ainda a motosserra a gasolina, também da Forte G, R$ 629,90. Lembrando que estas ofertas são válidas até o dia 20 de abril. E atenção, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja i10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Se você é um verdadeiro fazedor e apaixonado por máquinas e ferramentas, aproveite. A loja do Mecânico é o seu destino. Com ampla variedade de produtos de qualidade e os melhores itens do mercado. Visite a loja do Mecânico em Campinas. Fica na rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Fone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rádio Bandeirantes. Vamos às pautas do programa que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. O Tigrão e o CH vão responder, inclusive um elogio a ambos do Marcos Moraes aqui no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tigrão e CH são os melhores comentaristas, na minha opinião. Parabéns a eles. Vamos então às pautas. A pauta número 1, eu começo com o CH. Técnico Cleiton Lima volta ao time do Santos feminino em meio a uma nova denúncia de assédio. O tema número 2 é o Estevão do Palmeiras. Após grande atuação pelo Verdão, foi destaque na imprensa espanhola. Ele está cogitado, pelo menos tem uma sondagem, o interesse do Barcelona, também times da Premier League. E paulistas da Série B sobre esta mudança nos direitos de transmissão, Liga Forte União e iniciativa para incrementar pacote de TV. E aí, CH, qual tema você escolhe para comentar? Eu gostaria que um amigo me ajudasse. Como é que é a pronúncia correta do jogador do Palmeiras? É Estevam ou Estevão? Estevão, né? Estevão. Não Estevão, Estevão. É porque não, tem... Não. O CH, é Estevam. Estevam. É. Mas por que está escrito A o tio na camisa? O que eu tenho visto nas fichas técnicas, quando ele entra em campo, né, que aparece aquele GC, CH, é com AN, Estevam. Mas pode haver algum erro, né? A gente pode dar uma pesquisada, mas eu acho que é Estevam. Bom, de qualquer maneira, eu quero falar do jogador que tem 16 anos e fez a estreia dele com a camisa do Palmeiras num jogo de Libertadores, fazendo gol e jogando bem. E quando perguntada, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sobre a saída do Endrick e a peça de reposição, ela disse textualmente que não vai repatriar jogadores em final de carreira, mesmo que famosos, jogadores caros, e vai dar oportunidade para a base do Palmeiras. Tá certa
a presidente do Palmeiras. Se não fosse assim, o Endrick não seria colocado na vitrine. E é assim que o futebol, esse é o negócio futebol. Está produzindo em casa, gasta dinheiro com jogador, com formação de atletas, tem estrutura, tem que colocar para jogar. Principalmente uma joia rara como esse Estevão, jogador com outra característica do Endrick, mas bom também de bola. Vamos ver mais agora, né? Evidentemente, com mais oportunidades, mas é um jogador diferente. Não dá para afirmar nesse momento que ele chegará no status do Endrick, no estágio do Endrick, mas pinta como um grande jogador com a camisa do Palmeiras, esse bom menino que, repito, estreou num jogo de Taça Libertadores ontem, jogando bem e fazendo gol. Pergunta para nossa querida amiga do Google aí, qual é a pronúncia correta? Chama ela aí, por gentileza, Lucas Pessoa, Gil Kleber, a nossa equipe técnica aqui da Rádio Bandeirantes. Pergunta para ela aí. Dá para colocar no ar? Como é que... É o áudio. Coloca o áudio aí. Coloca o áudio aí. Estevão. Antes, um recado da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, hein? Oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Tem temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadaservas.com.br. Fala aí, Google. Estevão. Ela não quer falar hoje não, sexta-feira. Fala, hoje não, deixa quieto, logo ele vai para a Europa. Vamos lá, Tigrão, e para você, qual tema você escolhe para comentar? Lembrando que são temas que o comentarista escolhe para comentar que não tem nenhuma relação com o futebol campineiro, Tiger. Não, eu vou no mesmo tema. Eu sou fã desse garoto, já venho acompanhando há algum tempo. Eu acho que ele está se mostrando até mais precoce do que o próprio Endrick. Ele arrebentou na Taça São Paulo, mas esse ano o Palmeiras não foi tão bem. E no time titular, toda vez que tem chance de colocar, o Abel Ferreira coloca. E aí, eu acho que o Abel Ferreira é um cara de um temperamento difícil. De vez em quando ele passa do ponto, mas ninguém pode negar a capacidade dele. E esse é um outro grande mérito, uma outra grande virtude dele, Abel Ferreira. Qual é? A virtude de estar botando fé na molecada. E ele tem um baita de um elenco, né? Se é um time que está colocando o garoto porque não tem outra opção, aí o mérito do treinador é menor. Mas você tendo muitas opções, um elenco rico, de jogadores profissionais mais maduros, né? E você vem e coloca um moleque desse daí, bota fé, e bota o pescoço ali, se arrisca, até a queimar o menino, é porque você tem uma boa visão, você tem uma boa leitura para avaliar o potencial do jogador. Então, mérito, sem dúvida nenhuma, do Abel Ferreira. E o moleque, não dá para dizer, porque o Endrick, com 17, já é uma realidade, né? Já está vendido, vai jogar no Real Madrid, e já é jogador de seleção brasileira. Eu diria a vocês que o Endrick já é titular de seleção brasileira. Então, não dá para comparar nesse momento. Mas, ao longo da carreira, o Estevão pode até chegar mais longe do que o próprio Endrick, porque ele tem mais envergadura, ele é mais alto. Você vê que ontem o gol dele foi de cabeça. O Endrick é muito forte, é uma massa muscular muito bem distribuída, mas ele não é alto. Ele pode até crescer um pouquinho ainda, mas não é alto, o Endrick, né? O Endrick para jogo aéreo é mais complicado. O Estevão é mais esguio, e é canhoto e tem uma habilidade, tem uma personalidade, parte para cima com a bola, é o cão chupando manga. No momento, incomparavelmente, muito abaixo do Endrick. Ao longo da carreira, pode até se igualar ou até superar. E o que me chama a atenção, Bolis? Barcelona, já vê uma notícia aí, né? Lá então, já o jornal espanhol lá já comparou o cara, já chamou de Messinho, né?
Barcelona já se especula que teria interesse, como alguns clubes da Premier League, Inglaterra. Por que isso? E os caras, peraí, tá surgindo outro fenômeno lá. Por que isso? E claro, se o cara compra agora, é muito mais fácil do que comprar quando ele tiver 20 anos consagrado e consolidado. O preço é outro. Então você pode ter certeza que tá todo mundo de olho, fica assim de gavião, mas o Palmeiras também, de bobo, não tem nada. Ah, mas 16 anos, peraí, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Os caras tentam depreciar, eles consultam depreciando, ok? Consultam depreciando, para baixar o preço. Mas o Palmeiras já está vacinado, inclusive na negociação do Endrick, algo superior o valor a 400 milhões de reais, né? Então ninguém vai levar de graça, mas me chama a atenção isso, que os caras já começam a tentar levar o cara embora antes que fique mais caro, porque isso aí é realidade. Esse moleque, com 20 anos, é jogador para a seleção brasileira. E aí, a garota do Google tá na área? Estevão. Como é que é? Estevão. Estevão, tá bom. Ele que é paulista de Franca. Paulista de Franca, o Estevão. Aí, com A, né? Quem está no YouTube da Rádio Bandeirantes, o Instagram do Estevão William. Já tem então 478 mil seguidores, Tigrão. É por isso que dá essa confusão, porque quando ela pronuncia aí, ela fala Estevão. 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 Olha lá, fala de novo, querida. Estevão. Olha lá, parece N. Parece Estevão. Sim. Mas é A-O. CH estava correto. 7h10 em Campinas, frangos crocantes da Seara, a linha mais completa de frangos crocantes feitos com 100% do frango e muito suculentos e irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, filé de frango à milanesa, coxinha da asa, isca de frango levemente apimentada, dá até água na boca, hein? E tradicional, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara Gourmet? Ela é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez, saborosa e uma experiência única. Você já sabe, hein? Encontre produtos da Seara no Iga Atacado. 3 endereços para você. Iga Atacado em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e tem ainda a Mega Loja em Sorocaba. Vamos pra galera, as manchetes ou as participações ficaram acumuladas, então a gente descarrega agora. Boa noite, amigos, o Tigrão precisa de um podcast pra ele. Cada comentário é 10 minutos, aí não, Tigrão, forte abraços. Ótimo fim de semana, Rodrigo de Araújo, o Gil Kleber já tá na área, a gente vai providenciar. Um abraço pro Mário Passi, de São Paulo, Bugrino. Vai ser um sucesso. Ah, não tenha dúvida alguma. Não, só do Polvideiro eu falei 13 minutos. Mas, também só metemos o pau no cara o campeonato inteiro. Agora tem que elogiar, pelo menos antes de começar o campeonato, que aí a gente vai ter que meter o pau de novo. O Mário tá pedindo aqui informações sobre a divisão de cotas, de TV, enfim. Eu prometo, viu, Marião, que eu vou tentar buscar mais informações em relação a isso. Basicamente, aquilo que a gente trouxe hoje em destaque, dentro de notícias que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Eu vou até repetir. Paulistas da Série B fecham mudança para a Liga Forte União, em iniciativa para incrementar pacotes de TV. Presidente da Federação Paulista incentivou troca desses clubes de bloco comercial para que a Liga Forte União detenha mais partidas de visitantes de integrantes da Libra a partir de 2025. Esses clubes, todos os paulistas que hoje estão na Série B, exceto o Santos, incluindo Ponte Guarani, farão a venda de seus direitos de transmissão em conjunto com a Liga Forte União, bem como receberão uma quantia pré-determinada pela venda de parte de suas receitas futuras por um período de 5 anos. Mais participações. Sócio colombiano da Ponte, eu não entendi aqui, viu, Sérgio? Só ter o colombiano da Ponte, ele briga com a bola. Sérgio Mariano do DIC. Valeu, Sérgio, um abraço para você. José Cartos do Jardim Garcia, vocês esqueceram do Dodô no esboço do time da Ponte Preta. Rapaz, muitos torcedores colocando o Dodô. Para mim, o Dodô é um cara que vai brigar por uma posição, mas concordo com os nossos comentaristas nesse momento.
não é um titular no time do Brigatti, mas pode acontecer. Vamos com mensagens de áudio 971021493. Oi, Boris, boa tarde. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Fala, Carlinhos, tudo bem? Bugrino. Beleza. Há muito tempo, 70 anos, 78 anos de Bugrino. Eu creio o seguinte, que graças a Deus já mandaram embora o Pablo Tomás, o Gabriel Santos e agora o Helder, que é ruim demais, nem pra Série D serve. Agora o Claudinei e a Oliveira, da mesma forma. Manter esse Camacho, o Rayan e o Chay ainda no time, olha, vai ficar na mesma, viu, Boris? Infelizmente, se continuar com esses caras aí, o Guarani não cresce, não vai pra frente. E outra, mandando a base embora, não sabe trabalhar com a base essa diretoria do Guarani. Infelizmente, viu, Boris? Valeu. Um abraço. Tá aí o Cartinho Japonês participando conosco. O Chay não fica, né? O Claudinei Oliveira já disse que ele não permanece. Mais uma. Boris, boa noite. Aqui é o Orlando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Fala, Orlando, beleza? Ô, Boris, você tem que vir mais apresentar um programa à noite. Você é fera, cara. Você é fera, viu? Valeu, meu querido. Orlando aqui de Pouso Alegre. Valeu, um grande abraço pra você, direto de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Ainda bem que a edição ficou boa. Mais uma. Ô, Boris, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Com relação à pergunta aí do elenco do Guarani, não mudou nada, né? Os piores estão aí, né? Mandou o Regis, que era um dos melhores, foi embora. O Chay, que a gente sabe que joga bola, também vai embora. Não vai jogar. Não. Mas eu tinha visto uma entrevista do treinador que ele estava se dedicando no treino, agora foi liberado. Vai entender, né? Pois é. Nem o treinador sabe o que está fazendo também. Agora, pergunta para mim se os dois volantes foram embora. Camacho e o outro, tá aí. Esse Anderson ninguém Leite. quer, né? Não, permanece. Essas porcarias ninguém quer, né? Fala em futebol, não sabe, não joga nada, estão aí. Então vai fazer o quê, né? O elenco é fraco, né? O treinador é fraco, o elenco é fraco, a diretoria é mais fraca ainda. Contrata o jogador para mandar embora. Contrata o jogador até o final do ano, agora dispensa o jogador para procurar clube. Incompetência, não, pelo amor de Deus, incompetência. Edson Lencioni da Chácara Primavera. Valeu, Edson. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Olha, está a fim de se deliciar com um churrasco sensacional de primeira qualidade? O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece o melhor churrasco todo sábado e domingo no almoço. Um churrasco incrível, feito com carnes Estância 92. Carne suculenta com cortes e acabamentos diferenciados. Extra limpos e ótimo rendimento. Dá água na boca, hein? Então você já sabe, o seu churrasco com a família, com os amigos ou sozinho é no almoço do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Todo sábado e domingo, hein? Além de muitas outras delícias para você aproveitar. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, um ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias no WhatsApp 19 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica no centro de Campinas, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Bandeirantes! Mais participações de ouvintes conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, equipe Band. Desejo desde já um ótimo final de semana a todos vocês aí. Queria que vocês dessem uma opinião aí, Tigrão, SH aí, sobre o jogador da Portuguesa lá, o Diogo, canhotinho. O que vocês acham? Esse jogador não caberia na Ponte não? Como reserva do Regis e o Meia. Gostei dele, bate bem na bola. E eu acho um jogador interessante. Gostaria de saber a opinião de vocês. Gilson Teles, Porto Seguro, Campinas. Um abraço, equipe. Valeu, Gilson. Um abraço pra você. E aí, CH, caberia na Ponte o Meia que ele ressaltou? Um jogador interessante. Agora, não sei se a Ponte está no mercado em busca de jogador desse nível, nesse patamar salarial. Eu não sei qual é o planejamento da Ponte, mas é um jogador interessante, sim. Não sei se interessa para a Ponte, mas respondendo de maneira objetiva, é um jogador que fez um campeonato paulista bem regular. Mais uma participação do ouvinte conosco. Boa noite a todos da rádio aí, forte abraço aí, Bolis, CH e a Tigrão, meu querido. Bom, em relação ao Fala Galera de hoje, cara, eu acho que a Ponte armou um elenco mais forte do que o ano passado. Eu acho, porque até no ano passado o Paulista foi bem sofrido.
E aí conseguiu manter, mas escapar no finalzinho. Mas eu acho que esse ano, pela base que foi mantida, com alguns reforços aí pontuais, eu acho que a Ponte faz uma campanha razoável. Eu acho que subir é complicado. Mas também se não cair já é bom sinal. Vamos ver. Como dizem vocês aí, vamos aguardar. Vamos aguardar. Forte abraço, CH, Gleger, Zorzinho, Batistão. Obrigado. E aí, Tigrão, meu querido. Rodrigo Vila Rica, Ponte Petano da Pele até o Osso. Valeu, Rodrigão. Um abraço pra você, mais uma. Boa tarde, Boris. Boa noite. Opa, beleza? Mas então, com esses minutos somados aí do Polvidiero, dá um jogo. Um jogo, um gol, caramba, tá certo. Então ele é um bom jogador, sim. Com certeza. Nelson das Tintas, Paulinha. Tá bom, Nelson. Tá bom. Mais uma. Batista, boa noite. É Geraldo. Fala, Geraldo. Todo mundo fala que esse técnico do Palmeiras aí ganha muito. É o Abel. Ganha não, ele é um cara que tá dando muito lucro pro Palmeiras. Vê quantos jogadores ele já fez e vendeu. Quer dizer que no fim, ele se torna um dos técnicos mais baratos do Brasil. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma. Aqui é o Cleiton Bugrino. Fala, Cleiton. E jogadores da base, o Guarani não trabalha com a molecada e eles somem. Aqueles que aparecem um pouquinho, você some e não sabe que fim que deu. Vocês poderiam me dizer onde que tá o Titi, o zagueiro? Sampaio Correia. Que toda vez que entrou no time titular jogou bem e desapareceu. Esse é o que eu lembro, fora os outros que aparecem, não tem chance e desaparecem do mapa. Obrigado. Valeu, um abraço pra você. Diretoria incompetente. O Titi tá no Sampaio Correia e ele foi titular nos últimos 3 jogos no Campeonato Maranhense. Inclusive fez um gol na partida contra o Cortino. Aí vai muito do treinador, né? Alguns treinadores gostam, preferem trabalhar com jogadores da base. Mas se contundiu de novo, né, Bolis? Então, teve outra contusão, mas aí vai muito do de novo. Então, Tigrão, mas aí vai muito do perfil do treinador. Não adianta a gente só colocar na situação de que esse ou aquele treinador. Tem treinador que não gosta de trabalhar com jogadores da base, preferem jogadores mais prontos, mais preparados, e outros gostam de trabalhar com jogadores da base. Vai muito do perfil de cada treinador. São 19h21. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Na sequência tem o Na Lata. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 Nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem!
Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Responde na lata. Vamos lá, 19 horas e 26 minutos. Os comentaristas vão responder na lata de hoje, aqui no nosso programa. Deixa eu apenas achar aqui o na lata. Eu apaguei aqui da tela principal. Mas eu vou achar aqui o na lata para que a gente possa dar início e, consequentemente, encerrar o programa de hoje. Achei! Vamos lá! Quem começa respondendo hoje é o Tigrão Vidieiro. Tigrão, o Brasileirão começa neste sábado. Para você, quais os dois favoritos para conquistar o título da Série A? E qual o time que pode ameaçar esses dois favoritos? Palmeiras e Flamengo, e eu acho que quem ameaça mais de perto é o Grêmio. E para você, CH? Na sequência, o principal favorito é o Flamengo, e segundo o Palmeiras, e quem ameaça é o Atlético Mineiro. CH, ainda contigo, nostalgia de sexta-feira. Na sua opinião, qual o jogo mais histórico do Brasileirão no século? Em 2011, partida na Vila Belmiro, confronto Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. Resultado do jogo, Santos 4, Flamengo 5. Neymar fez 2 gols, Ronaldinho Gaúcho fez 3. Esse gol, inclusive, né, um dos gols, inclusive, do Neymar, foi eleito o gol Puskás. Saiu driblando no meio campo, driblou com tudo, entrou com bola e tudo. Um negócio fantástico. E nesse gol, aliás, nesse jogo, o Ronaldinho Gaúcho, que fez 3 gols, fez aquele gol de falta por baixo da barreira. Esse jogo, para mim, foi inesquecível. Santos 4, Flamengo 5 na Vila Belmiro, Brasileiro de 2011. Bem lembrado, e nesse jogo teve início a regra do Ronaldinho Gaúcho, né? Em cobranças de falta, agora todo time, quando a falta é próxima do gol, coloca um jogador embaixo, atrás da barreira, né? Deitado atrás da barreira. E pra você, Tigrão, na nostalgia de sexta-feira? Bom, eu ia falar desse jogo aí também, o CH já lembrou. Aliás, ele deu uma tigrada no na lata aí. Na lata é na lata, pô. É o seguinte, o jogo do ano passado no Engenhão. Tava 3-1 pro Botafogo, com a mão no título contra o Palmeiras. Saiu um pênalti pro Palmeiras
E aí o Tiquinho Soares bateu e perdeu. Seria 4-1, estava liquidada a fatura. E dali para frente o Palmeiras fez mais 3 gols e virou 4-3 e ganhou o título ali. Também um jogo histórico. Com certeza, foi de fato um jogo épico. E tirando o Santos, CH, qual o time com o melhor elenco da Série B do Campeonato Brasileiro que começa na próxima sexta-feira? Sport. Beleza. CH, um grande abraço para você, excelente fim de semana e até a próxima. Um grande abraço a você, bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Para fechar, Tigrão, tirando o Santos, na sua opinião, qual o melhor elenco da Série B do Brasileiro? Esporte Clube do Recife. Valeu, Tiger, um grande abraço para você, excelente fim de semana. E fica a dica, hein? Não vai sonhar com o polvideiro de sexta para sábado, viu, Tiger? Um abraço, Boris, boa viagem lá para Piracicaba e toma cuidado, hein? O custo de vida tá caro. Encapa. Um abraço. Valeu, valeu, Tigrão. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço para você. Valeu ao Tigrão, também ao CH, a todos que estiveram participando e interagindo conosco, ao Vladimir Catarino, a Lucas Pessoa na máquina do som, na equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Estamos encerrando mais uma edição do Esporte em Debate. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência no YouTube e também no FM 85.7, exatamente às 19h30. Um grande abraço, excelente fim de semana e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM